Você já começou, então vamos começar diferente. Já começou já, pai. Então, hoje nós estamos recebendo, vocês já viram, a presença do Babá Maurício. E a gente já começou a conversa, começou a gravar sem avisar, né? Então a gente já começou porque vocês já perceberam que tem muito assunto pra gente conversar. O senhor, eu vou começar pelo seguinte: qual a sua religião? Eu sou candomblessista. Candomblessista. Mas também cultua Jurema? Isso. Cultua o Ifá? Eu iniciei Ifá. Iniciou Ifá. Iniciei Ifá. Já foi um bandista? Eu comecei na Umbanda em 1989, na casa de Mãe Maria de Chapadão. O senhor tem quantos anos, pai? Que o senhor tem cara de novo. 47 anos. Tá bem então, hein? Tá bem. 48 agora, né? Comecei na Umbanda, desenvolvi todos aqueles estágios da Umbanda. A minha mãe era iniciada na encantaria e tinha a linhagem de cantaria, né? Onde todos os meus encantados que eu tenho veio dela. Ela que tinha algumas famílias lá, encantado. Após ela falecer, eu amava o Queto. Um dia, a minha história é muito complicada, porque o baiano era o pai Agostinho, que era um dia poder reencontrá-lo. Até me emociono de falar, porque é uma pessoa muito importante na minha vida, né? E ele falou assim: o senhor está aqui, mas o senhor é do outro lado, né? E o pai Agostinho falou assim: você vai chegar no Candomblé na hora certa, né? Aí fiquei com ela 12 anos, né? Onde desenvolvi tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que isso foi o meu orixá e meus encantados que deram. O primeiro guia que eu recebi foi o pai Antônio da Guiné, que é uma entidade que eu trabalho com ele até hoje. Fui pro Candomblé, raspei. Então, assim, eu acho que o que Deus te dá, um homem não tira. É verdade. Então, eu discordo, né? Me perdoa as pessoas que falam assim: fui pro Candomblé, raspei e não viram mais de preto velho. Então, você não tinha nada. Porque eu dou festa na minha casa de preto velho até hoje. É uma das grandes festas. Eu toco todo dia 13 de maio, pode cair segunda, terça, o dia que for. E na minha casa, eu tenho uns 60 filhos de santos iniciados por mim. Todos têm preto velho. E todos são feitos do quê? E até isso que eu ia falar, né? Bom, antes disso, o primeiro contato que o senhor teve foi através da sua mãe, com religiosidade. A minha mãe biológica, ela era juremeira. Né? E incorporava em casa, por exemplo. Ela não era de terreiro de Jurema mesmo. Ela era tombada na Jurema. E a parte do meu pai biológico, eles são de Nagoebá, de Recife, que eu sou de Recife. Caramba. Né? Só que eu não... Já veio com toda uma linhagem, né? Eu não ia pro terreiro com ela, porque eu era muito criança, né? Mas eu olhava assim, achava bonito, mas não entendia nada, porque eu era muito criança. Então eu fiquei em Recife até os meus 14 anos. Com 15 eu fui para São Paulo, que foi uma história muito complicada. Eu virei kardecista também, fui kardecista. Eu gostava da espiritualidade. Todo mundo passou, né, pelo kardecismo. Né? E assim, eu fui criado sem meu pai, né? Meu pai deixou minha mãe, abandonou minha mãe com 3 filhos e fui morar com meus avós. E esses meus avós, eles eram do Nagô e a minha mãe era da Jurema. E em Recife tem essa separação, que ou você é juremeiro ou você é do Candomblé. Hoje tá tudo mais junto, mas antigamente não era assim. E no passado do tempo... Desculpa cortar, mas por exemplo, o juremeiro no Pernambuco, porque eu fui para Pernambuco alguns anos atrás e eu tive muita dificuldade para encontrar Umbanda em Pernambuco. O juremeiro de Pernambuco, ele tá mais próximo da Umbanda ou seria errado a gente falar isso? Não, a Jurema, na verdade, ela é um culto totalmente à parte. Totalmente, porque a Jurema tem seus sacramentos, tem sua ritualística. A Jurema não precisa nem do Candomblé nem da Umbanda. Ela tem todas... Ela é até mais antiga, né? Ela é primeiro de que tudo. Sim. Né? Porque a Jurema é terra de índio, né? Só que a Jurema, ela teve a junção quando migrou da bruxaria europeia, né? Veio, e por isso que fala catimbó, né? É quando a junção da pagelança, né, daqueles índios com aqueles senhores que eram os mestres, os catimbozeiros, algumas pessoas que veio também de fora, que trouxe algumas etnias, se misturou e formou a Jurema sagrada. Só que a Jurema, ela tem muitas vertentes. Se você vai para Recife, ela tem uma rama. Vai para Paraíba, ela tem outra rama. Então ela vai subindo. Às vezes aquela entidade que para nós, vamos falar da minha mestra, a Paulina, ela trabalha comigo na parte da Jurema, já brigada pro Maranhão, já está indo para Encantaria. Por causa da minha linhagem, do meu caboclo, que é da Encantaria. Mas você vai achar a Paulina muito catimbozeira do Recife. Quando ela já está no Maranhão, ela já está na linha de Alejandra,
que é a família mais forte de Jurema de lá, e vai subindo, né? Agora, a Umbanda, eu acho que é a junção de todas essas etnias, né? Que a Umbanda era muito forte aqui no Sul. Isso que eu ia falar, a Umbanda, tem muita gente que fala que a Umbanda, o pai da Umbanda é a macumba carioca. Eu não concordo com isso, porque pra mim a macumba carioca e a Umbanda são quase que o mesmo ritual. Eu acho, na minha cabeça, e eu até compro essa briga hoje, que a Umbanda, se ela tem um pai ou uma mãe, é a Jurema e o Catimbó. Porque se você pegar, né, isso é a história do Brasil. O primeiro livro a falar a palavra catimbó, no sentido de ritual, é um livro de 1756. Então, olha só, a gente está falando de 300, quase mais de 300 anos atrás, enquanto o Brasil ainda tinha escravidão e já existia o catimbó. Então, ele talvez seja o grande pai, vamos dizer assim, no nome, mas... eu até estava conversando isso com o Babá Flávio. A Umbanda é o catimbó do Sudeste. Sim. Somos rituais irmãos. Acho que nem pai nem mãe. É uma questão meio de migração mesmo. O Sudeste migrou depois do que o Norte e o Nordeste. E é normal que esses rituais viessem depois. Mas eu, assim, não vejo tanta diferença, não. Aliás, isso é até uma coisa interessante, né? Que é a questão da briga do candomblé. Porque muita gente tem o candomblé queto como o candomblé mais antigo do Brasil. Sendo que a casa seria de Salvador. E já se sabe que o tambor de Minas é mais antigo. Eu acredito que o primeiro lugar, assim, eu penso, pelos meus estudos, pela história que eu vi do candomblé, quem chegou primeiro aqui foi os bantus. Sim. Né? Que fundaram o tambor de Minas. Não, os bantus fundaram a Angola. Depois vieram os jejes. Os iorubás foram os últimos a chegarem. Porém, Angola, que Kutuenquice, né, que fala a língua banto, o jeje fala foi, a gente fala que estamos falando os iorubás. Os iorubás eram terra de mais de reis. Né? E então aquele povo chegou primeiro, a primeira leva que veio do navio veio de angolanos. Sim. Né? Então foi criado esse mitão só que as casas mais vistas foram as de Queto, porque o jeje de Angola é muito fechado. Sim. Como são até hoje, né? Hoje, em muitos lugares. Né? Então o Quetu, ele é mais, não que ele seja aberto, ele foi mais acessível para poder se entrar, e as casas ficaram mais famosas, porque tiveram grandes nomes, mas também houve grandes nomes também no jeje, porque o jeje tem duas ramas, né? Ou ela é jeje marim, ou é jeje nagô, né? Que o tambor de Minas, ele já veio que as Casas das Minas que fundou lá no Maranhão, ficou bem famosa, e também a Casa de Nagô. Né? E se você observar, o jeje marim tem uns voduns que não tem no jeje Minas. E é um grande erro e um grande apagamento querer botar tudo numa panela e querer falar, igual, por exemplo, uma vez, foi até interessante isso, como eu estava dizendo, não sei se estava gravando a hora que eu estava falando da Fante Achante, da Tatuapé ou não, já estava gravando? Então, a hora que eu estava falando que eu tive contato, eu fiz a bobagem de falar isso pro dirigente da Fante Achante, mas qual orixá você escutou aí? Ele falou, meu irmão, a gente não cultua orixá. E aí, pra gente entender que, assim, orixá é uma coisa, Queto é uma coisa, Iorubá. Isso. E por mais que... Porque eu acho, pai, e aí o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, eu acho um erro tremendo nós falarmos que Matamba e Yansan é a mesma coisa. Não são, né? A gente pode até falar, não, mas existe uma correlação. Tudo bem. Do mesmo jeito que existe uma correlação entre Yansan e a deusa Diana dos gregos. Mas a gente não pode falar que é a mesma coisa. É outra cultura, é outra língua, é todo uma resistência. É que assim, eu já bati muito, já discuti muito sobre esse tema, justamente esse daí, de falar assim, bom, no Quito temos Oxum. Na Angola é Dandaluna, no que Jeje, é bem diferente, tem né? lugares que ela é Naveiro ali no Jeje Mina e Aziri, né, se eu não me engano, no Jeje Marim. Mas nós estamos falando de uma energia chamada água. Quando eu estou falando da água, não importa a forma que eu vou chamar ela, eu estou cultuando a água. Porém, cada lugar desse se cultua a água de uma forma. E cada iniciação dessas nações tem um rito, uma ritualística. Então, a pessoa fala assim, eu sou feito de Oxum, eu sou feito de Boalamo. Eu sou feito de Odé, eu sou de Odé e Boalamo. Né? Já se fosse para Angola, teria algum inquis que se assemelhava, mas não é o mesmo. Sim.
E no Jeje a mesma coisa. Então assim, se eu migrar, que nem eu comecei na Umbanda, fui kardecista, depois fui pro Quetu, me iniciei para Odé e Boalamo, né, que é o meu senhor. Depois do Quetu, foi mãe Elisa que me iniciou, fiquei com ela mais 12 anos, né, e migrei pro Jejimina. Então, lá é uma terra de Vodum e Orixá, que fala Jeje Nagô, né? Sim. Mas lá eu não posso falar que eu sou filho de Vodum. Porque quando você se raspa uma vez. Eu fui iniciado para Orixá, Odé e Boalamo. Então lá no Jejimina, meu pai falava, você é de Odé e Boalamo, você não é de Agüê. É errado, né? Falar. Seria a mesma coisa a gente falar se uma pessoa... Iara. Iara é a deusa das águas dos índios do tronco Tupi-Guarani. E aí não é a mesma coisa. Então, né? É o nome que se dá pra água, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa. São cultos, né? Então, assim, só que eu acho que o que falta no candomblé, no povo do candomblé é esse negócio, assim, que nem eu sou de Odé, eu sou de Xangô, e outros são de Ogum, né? Eu fui numa casa de fado, amigo meu do Babalaú Paiacalá, ele é iniciado de Odé, e ele fez Ifá, hoje ele é Babalaú, né? Da tradição nigeriana. Ele todo ano ele dá um toque de culto a Oxóssi. Então ele convida uma pessoa da Umbanda, um do Candomblé Quetu, um do Jeje da Angola, e lá todos os orixás dançam juntos e não tem confusão nenhuma. Que faz a confusão nós daqui da terra. Né? Então assim, Odé não se importa que chame ele de Mutalambô, que chame ele de Agüê, ele tá lá, o que ele quer que ele seja lembrado e louvado. A energia, entre aspas, é a mesma. É a mesma. Né? O que cultua é o culto daquele povo. Nós de Quetu cultuamos Odé de uma forma, né? Porque um dia eu estava numa mesa de ebomes e foi cair justamente esse assunto, né? Navê não é Oxum, né? E por que quando canta para Oxum, Navê dança? Então, se ela não é Oxum, não devia dançar. Porque Navê come o molocum igual Oxum come. Porque eles não têm confusão, que faz confusão são a gente. Então, assim, a gente sabe assim, que a iniciação de Navê, Navê Orualim tem uma ritualística, de Oxum tem outra. Mas quando eu falo do elemento, todas estão ligadas a um elemento só chamado água. Né? Então, eles não se importam em comungar com a nação amiga, respeitando o espaço de cada um. Se você é feito de Vodum, é de Vodum, de Orixá, de Enquice, é de Enquice. Eu acho que é importante, né, a gente falar isso e levantar essa bandeira, até mesmo como uma questão de busca histórica. O nosso país é o país no mundo que mais escravizou. Demais. Somos o país que mais trouxemos pessoas da África para serem escravizadas. E tentar colocar todo mundo no mesmo balaio é um grande erro, porque você tinha pessoas de várias etnias, de várias tradições, e aí eu até falo isso para todo mundo, leiam a trilogia Escravidão do Laurentino Gomes, que é um dos maiores historiadores desse país, porque você vai entender que assim, mesmo com essa gama de diferença, 30% cultuava, 70% que veio aqui pro Brasil dos negros eram muçulmanos, então que não cultuavam e ainda cultuam Alá, então nada a ver com o que a gente conhece. Então é importante que a gente conheça, né? Até essa semana, e fica esse convite para todo mundo, eu assisti o filme A Mulher Rei, que conta, e é muito legal para as pessoas entenderem a questão da guerra Banto e Yorubá. Cada um é Banto, enquanto a Yorubá é de Oió. Jeje, né? Jeje. Daomé é Jeje e Oió é Yorubá. E sempre teve essa confusão. Uma guerra tremenda entre eles, né? Mas o que acontece? O nosso povo ele é tão forte, porque assim, teve todo aquele tráfico negreiro, mas lá dentro ali tinha Angola, aqui, de Jeje. Para poder nós existirmos hoje o candomblé, eles tiveram que se unir. Se eles não se unissem, não existiria candomblé. É isso que eu falo. Quando os candomblés começaram a se respeitar e se tratar um com o outro como irmandade, né? Não é porque o senhor é da Umbanda, eu vou falar, você é abaixo de mim, não. Você é o meu irmão também. Se é de Jeje, se é de Angola, você também é meu irmão. Porque lá no começo, aí fala assim, eu sou Quetu puro. Eu discordo, não existe Quetu puro, não existe Angola puro, não existe Jeje puro. Mas existe pureza em algo que é miscigenado, pai? Porque o Brasil não é puro. Eu falo isso pra todo mundo, porque eu vejo isso também do meu lado da Umbanda. Que tem gente que fala assim, não, a minha Umbanda é pura. Meu irmão,
Eu, nos meus 34 anos, que nem é tanto assim, se tem uma coisa que eu já aprendi na minha vida, é que a beleza está no miscigenado. A beleza está na pluralidade. A beleza não está em nenhuma pureza. Todo mundo que veio com discurso de pureza, a gente viu um discurso tremendo atrás. Não, porque temos que buscar pureza. Cara, quem buscava isso eram uns caras alemão que não era muito legal. Não existe isso de pureza. Do mesmo jeito que a gente não pode falar que o queto é puro. Porque assim, como Angola não é puro, porque não existe pureza nisso. Assim, essas casas foram depois se separando, né? Aí, assim, mas assim, por acaso, os quetus sabem que a língua é Urubá, né? Mas está no Brasil. Né? A Angola foi pro seu lado, e aí vocês foram separando, mas assim, falar assim, olha, porque no começo eles faziam Caludu, então ali era Jejequeta, Umbanda, todo mundo esquisito daquela época, Angola, para poder preservar aquele culto. Depois, cada um foi seguindo a sua etnia, aí criou-se as nações. Esse é o meu ponto de vista. Né? E eu concordo nele tremendo. Eu sou certo com isso, porque eu falo assim, poxa, porque porque assim, se tem um Nagô Vodum, o Orixá tá lá. O Vodum tá lá e não tem confusão. E quando a gente estuda um pouquinho o culto, seja o Quetu, seja a Angola, seja o Jeje, você vai ver influência de outros povos ali. Tudo misturou. Agora assim, a gente separou para poder fazer as nações, né? Isso é coisa do homem. É que nem o candomblé. O candomblé ele tem uma política escravagista que eu não concordo. Né? O senhor está tocando agora numa ferida aberta do candomblé. Eu não concordo porque assim, a gente veio de uma religião que escravizou todo mundo, aquele tráfico tudo, e alguns sacerdotes do candomblé continuam escravizando seus filhos. É por isso que a gente não se fortalece. Eu não consigo entender, pai, e é uma crítica que eu faço. Eu vejo muitas vezes aquelas pessoas assim, é um dirigente ou uma dirigente que mora numa casa e os filhos de santo moram tudo junto, e até eu não vejo problema, mas o que eu vejo problema é no trato das pessoas, sabe, mais ou menos assim, pega uma água pra mim, pega não sei, não, peraí, você é o quê? Você é o rei com seus súditos? Eu não gosto muito disso também. Aliás, eu faço essa crítica, eu vou fazer isso, eu vou tomar paulada, eu sei. Eu entendo a tradição do candomblé, mas eu acho que algumas tradições do candomblé deveriam ser mudadas. Como essa história de não pode levantar a cabeça, tem que fazer o que tá mandando. Então, quem fazia isso? Senhorzinhos com os escravos. Estamos replicando uma cultura escravagista. Entendeu? Então eu não concordo. Eu sou da opinião, na minha casa existem hierarquias. Né? Cada um tem que saber o seu lugar. Sim. Mas eu quero que o meu Iaô, ele olhe no meu olho e fale comigo. Se ele tá de quê? Ele tá de preceito, é uma outra história. Para você estar na ENI, cumprir seu preceito. Agora, se ele tá no dia a dia, eu tenho na minha casa uma mesa que tem 8 cadeiras. É dos mais velhos. Cada um tem que saber o seu lugar. Se o senhor é mais velho, ali o seu lugarzinho. Vai esperar agora. Eu queria ter uma mesa que coubesse os 50. Sim. Sabe por quê? Porque você tem que olhar pra mim. Mas é uma hierarquia sem abuso de poder, né? Entendeu? Olhar no meu olho, sabe por quê? Porque a gente tá, ninguém tem que ter medo do Pai de Santo. Tem que ser meus amigos. Os meus iaôs me amam. Graças a Deus, tenho pessoas iniciadas comigo que me adoram. Tá? Eu sou chato, sou exigente. Tá? Eu gosto de detalhe, porque eu vi no candomblé que hoje tá muito complicado. Mas eu acho que cada casa tem a sua regra. Na minha casa, eu não faço candomblé para São Paulo, faço candomblé para os meus orixás. Porque quando você faz. Hoje em dia, as pessoas não vão na sua casa para somatizar, para fazer ajô. Vão para falar mal, para denegrir a imagem do sacerdote de quem for e para beber. Pior é que é verdade. Né? Então, eu já era fechado, hoje me fechei mais ainda. Falei para você é chato. Se eu me ver na casa de alguém, é porque eu considero muita pessoa. Né? Porque assim, acho que nós precisamos nos unir. Aí pra que precisa de evangelho para acabar com a gente? Se nós nos acabamos. Né? Eu acho que falta essa união do povo do candomblé, do povo da Umbanda. Não vai roubar meu filho. Meus irmãos podem visitar a casa que eles quiserem. Eu penso do mesmo jeito também. E é até bom ir pra ver. Mas e se seu filho de santo quiser sair da sua casa e ir pra outra? Gente, olha, se tem uma coisa que é a pior. Sabe o que é pior do que você ter um filho de santo? Você ter um filho de santo que quer ir pra outra casa. Deixa ele ir. E vai ser feliz. Mas se ele não der certo lá, é um problema dele. Ele que quis ir. Eu não sou dono de ninguém, né? De cada um. É o que eu falo pros meus filhos assim. Eu falo, gente, ninguém aqui é obrigado a nada. Você quer visitar? Pode visitar. Sabe o seu lugar. Né? Vá para somar, não para criticar. Porque é muito complicado. O nosso candomblé hoje em dia, e tanto o candomblé como o Umbanda, está com esse problema assim, de se fechar. Mas por quê? Para preservar algum culto. Às vezes o que é errado para mim não pode ser errado para o senhor.
E eu sou meio contraditório com isso, pai. Eu não gosto muito dessa história de fechar o culto. É lógico, eu como sacerdote, sei que existem coisas que nós não vamos abrir porque as pessoas não vão entender. Ponto. Agora, o quanto mais eu puder abrir da minha religião, eu acho importante para a sociedade entender. Sim. Quando teve a pandemia, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer giro online. Eu não fazia incorporação, mas eu botei câmera no meu terreiro, fui lá com o meu ogã, ia eu, o meu ogã e a minha esposa, a gente ficava longe um do outro, menos eu e a minha esposa, que a gente morava junto, e a gente fazia uma live de oração, cantando para assistência, ouvir pro meu filho de santo. E aí teve gente que falou assim, absurdo mostrar o terreiro. Peraí, por que eu não vou mostrar o terreiro? Tem alguma coisa aqui que eu tenha medo ou que eu me envergonhe? A sociedade tem que entender. Olha só, hoje... E nós existimos, né? Um pouco antes da gente começar o podcast, eu tava assistindo agora, e hoje pra vocês é sexta-feira, mas nós estamos gravando na terça. Agora há pouco surgiu na Jovem Pan simplesmente uma matéria falando que o presidente atual, que vai virar ex-presidente, não se elegeu porque alguns pastores acharam no gabinete 9 Exus dentro do gabinete. Essa é a matéria, ele fala sobre isso. Quais esses 9 Exus? Eles não podiam queimar porque era uma imagem tombada pelo patrimônio histórico, olha o absurdo. E os outros, eles decidiram quebrar e queimar. Isso é matéria do Jovem Pan. Dentre essas imagens, uma imagem de Nossa Senhora, que no sincretismo é em Iansã, para você ver como eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando. E a outra, uma imagem de São Jorge, que segundo os pastores é o Exu Ogum. Olha só. Olha o absurdo que eu falei numa frase. E é isso que estava mostrando agora há minutos. Por quê? Porque a maioria do povo brasileiro ainda entende assim. E enquanto a gente não abrir o nosso culto e entender e falar assim, meu irmão, isso não tem nada a ver do que você está falando. Respeite. Isso tem fundamento, isso é uma cultura. A gente vai continuar sofrendo com isso. Porque as pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho que me preocupar. Tem. Sabe por quê? Porque aí vai pegar um imbecil que tá vendo televisão, vai ouvir isso, vai falar assim, rapaz, então eu tenho que queimar aquela imagem de São Jorge, quebrar? Porque aqui meu vizinho, na casa dele, ele tem uma imagem de São Jorge. Vou pular o muro dele, vou quebrar e queimar. Isso acontece diariamente. Acontece. A gente sofre violências diariamente. Por isso que a gente tem que abrir o nosso culto, a gente tem que fazer as pessoas entenderem. E eu acho que essa é a importância do lugar de fala, de uma conversa, para que as pessoas quebrem esses preconceitos. Eu acho assim, eu estou pensando que precisa se abrir sem se expor demais, né? Porque você tem que ter convicção do que você está falando, defender com clareza a sua tese, a sua religião, entender a sua nação, é o primeiro passo. É que nem a encantaria, né? A encantaria ainda, hoje, a Jurema chegou aqui em São Paulo, hoje ela está bem, eu estou aqui já há 32 anos. Né? Então a Jurema de Recife está aqui há mais ou menos uns 10, 15 anos que chegou. Então hoje é uma febre ser tombado na Jurema. Todo mundo quer ser tombado na Jurema. A encantaria chegou aqui, é muito pesada, não é aberta. Não por nada. É porque quem conhece não pode entender. Né? Eu já na minha casa, eu já coloco, eu tenho um canal no Facebook, então eu peço permissão pro dono da minha casa se eu posso publicar algum pedaço das festas. Né? Porque a crítica vem muita, mas não do evangélico. Não, é do povo de dentro. Do candomblessista, do próprio povo da encantaria, porque assim, se você não mostra, não se conhece. Né? Eu tive recentemente uma festa da Turquia do meu tour com o seu João de Leme, e eu publiquei um trecho, né? Até meu padrinho de Fá, que ele sempre vai, ele publicou, posso publicar? O João pode? Falou, pode um pedacinho. E um babalorixá, não vou falar o nome, falou assim, que festa é essa? É um baile funk? Nossa, aí eu peguei, chamei ele no PV do cara, falei assim, o senhor conhece a encantaria? Ele falou, não, então você não pode falar nada. Se o senhor quiser, eu posso lhe dar uma aula. Porque nós temos casas matrizes no Maranhão, onde se cultua a casa de Turquia, está ativa até hoje. E expliquei para ele, ele pediu desculpa. Então, quando o próprio que não precisa parar de... se ele não conhece, não tem patente para conhecer a nação, seja Jurema, seja encantaria, seja umbanda, seja candomblé, não pode falar. Eu nem precisa que o evangélico vinha nos atacar, porque ele mesmo nos ataca. Só que graças a Deus, aos meus encantados, eu educadamente expliquei para esse senhor
Ele colocou a nota pedindo desculpa, tá dizendo, tudo que você não conhece, mas por que isso acontece? Porque as pessoas não se abrem também para mostrar um novo culto, não um novo culto já antigo, só que não era visto. E as pessoas também se acham os donos da razão, né? Ah, não, isso aqui, visto. Eu falo isso porque assim, foi até interessante uma vez, eu vi um pessoal criticando, assim, olha que absurdo, oferenda para Xangô com banana. Isso não existe, isso é marmotagem. E aí, na mesma postagem, eu vi aparecer um senhor, já de idade, com seus 70 anos, falou: olha, meu nome é Babá, tal, sou sacerdote de Batuque há 50 anos, tenho 70 de vida, e quero falar para vocês o seguinte, vou dar uma pequena aula de história. Os negros, quando vieram para o Rio Grande do Sul, o batuque se tornou a resistência dos negros. E nós damos banana para Xangô. Sabe por quê? Não existe quiabo no Rio Grande do Sul. Hoje tem, mas na época deles não tinha. O quiabo é uma coisa do norte e do nordeste do país. Aqui no sul não tem. Você não vai numa plantação de quiabo. E a gente ia parar então de cultuar o orixá? Então falta ainda o pessoal ler um pouquinho, mas aí é que tá. Eu sempre ouvi isso. Quando eu não sei, eu não falo. Eu sou da mesma opinião. Se eu não sei o que é aquilo, eu vou ver um negócio estranho ali que eu não conheço. Bom, eu vou procurar saber, mas eu não vou criticar. Eu falo isso porque, assim, eu era uma pessoa, como um bom filho de Xangô que sou, julgador e gostava de criticar todo mundo. Eu fiz parte daquelas comunidades na época do Orkut, e do Facebook eu já não fiz tanto, mas do Orkut principalmente, que era de contra marmoteiro, que adorava ver aquelas fotos pra falar um monte. E aí eu falo, a espiritualidade nos ensina. Um belo dia, eu tô no meu terreiro, chega um médium com pneumonia. E ele falou assim pra mim: pai, eu tô com pneumonia, tô vindo agora do hospital. É o seguinte, vai ter gira de preto velho? Eu queria pedir pro senhor se eu posso trabalhar de tênis. Porque eu não trouxe o sapato branco, eu só tô de tênis. Posso trabalhar de tênis? Eu falei pra ele: pode, eu não vejo problema. Ele falou: sabe por quê? Porque eu nem ia vir, mas como o meu preto velho tá fazendo o tratamento com uma pessoa, eu não quero quebrar o tratamento. Posso incorporar o preto velho de tênis? Eu falei: filho, ele vai vir de todo jeito, não é o tênis que vai proibir. Tá bom. E aí ele foi trabalhar. Ele foi pro terreiro com pneumonia para não quebrar uma corrente de um tratamento do preto velho dele com outra pessoa. Passou um dia, 2 dias, eu tô na internet, aparece uma foto de um médium de tênis. Não era o médium da minha casa, era um outro médium. E um monte de gente falando: olha que absurdo, aonde que uma entidade vai baixar de tênis? E aí naquele dia eu entendi. A gente não pode julgar as pessoas por uma foto ou por um vídeo. Você não sabe o que está acontecendo ali. A gente tem que aprender a respeitar o culto. No caso do meu filho de santo, foi um caso específico. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Quem sou eu para ficar julgando os outros? E outra, eu tenho procuração de alguém? Xangô me dá uma procuração e falou: fale em meu nome? Não. Então eu tenho que respeitar o culto de todo mundo. Hoje na Umbanda a gente vive uma história que a Umbanda hoje ela quer tirar o sincretismo. Porque ela acha que o sincretismo é um absurdo. Há pouco tempo atrás eu estou vendo um documentário, uma das casas mais antigas de Odé, que é o Camafeu de Oxóssi, tá lá, uma imagem de São Sebastião no altar. E é um candomblé. Então quem sou eu para falar que o sincretismo tá errado na Umbanda, se o próprio candomblé, se a casa mais antiga, uma das mais antigas de Oxóssi no Brasil, tem uma imagem de São Sebastião no altar? Não tem uma imagem de Oxóssi, tem uma imagem de São Sebastião. É que o sincretismo é muito complexo pra gente falar, né? Porque assim, eu já sou contra o sincretismo também, porque as pessoas confundem. Sim. Né? Elas confundem. Que nem a minha mestra tem o altar dela. Ela acredita, eu acredito em Jesus, tá? Mas ela acredita em Nossa Senhora da Conceição, em Santa Bárbara, porque na encantaria, esses santos são muitos, tem muitas orações com esses santos. Então tem muita ligação com o catolicismo. Isso tem na Jurema, isso tem na encantaria. Já na Patiquetu, não. Sim. Tem na Patiquetu, Oiá, Oiá, Odé, Odé e Xangô é Xangô. Nem se compara. Mas aquele povo, para poder preservar esse culto, teve que fazer alguma coisa. E ficou até hoje. Então eu não posso criticar. Quem acredita que vamos falar assim, tem Iaôs que precisa de ver a imagem de São Sebastião para se conectar.
E é importante nós falarmos que não é o mesmo. Ninguém aqui tá falando que é o mesmo. É São Sebastião é São Sebastião, Oxóssi é Oxóssi, como Mutalambô é Mutalambô e tá tudo bem. Que nem aquelas as senhoras antigas da Bahia, elas tinham esse negócio, né, com São Lázaro, Abaluayê, não sei o quê, mas era uma espiritualidade dela, a gente não pode criticar. Porque na época dela, ela precisava daquilo, né, para ser resistente, para conseguir lutar. Né? Só que as pessoas hoje em dia, o que acontece muito com a Umbanda e com o Candomblé, o que eu observo, pai, é que assim, falta um pouco mais de estudo, falta um pouco mais de humildade, né, do mais velho poder ensinar para o mais novo, que ninguém sabe tudo. E do mais novo também querer ouvir, né? Querer ouvir, né? Que nem assim, quando eu passei pela Umbanda, eu tinha um monte de pergunta. E o Preto Velho me explicava tudo. Né? Só que chegou algumas horas que eu vi que a minha sacerdotisa, ela não tinha o conhecimento para me dar do que eu estava procurando. Mas eu nunca falei para ela, a senhora está errada. Enquanto ela foi viva, eu fiquei com ela até ela fechar os olhos. Quando eu fui para o Quetu, eu já conhecia muito, porque eu sempre estudei muito. Né? Sempre busquei conhecimento, porque eu acho que a religião você tem que entender. Eu, se eu inicio alguém na minha casa, ela tem que conhecer primeiro a mim, saber os meus ritmos, como é que eu sou, tá? Conhecer o que é o candomblé, para depois ela pensar em iniciação. Porque iniciação é uma coisa muito séria. As pessoas precisam entender que a nossa religiosidade está dentro da gente, mas tem que saber os dogmas, tem que saber o que eu posso, o que eu não posso, sua vida vai mudar. Porque não é chegar e raspar. Não é uma fábrica, né, de santo, né? Entendeu? Então eu acho que primeiro você tem que conheça a sua religião, conheça o seu sacerdote. Veja como é que é a vida dele, né? Veja como é a trajetória dele. A pessoa também, né? A pessoa dele, sabe por quê? Infelizmente eu vejo coisas absurdas que me entristecem demais. Você sabe que tem muita gente às vezes que fala assim, pai Léo, por causa do canal acaba chegando, queria conhecer o senhor, o trabalho e tal. E aí eu falei isso em várias lives, eu falo assim, eu gosto muito da explicação do Chico Xavier. Porque as pessoas iam até o Chico e falavam assim, Chico, eu quero aprender com você, eu quero conhecer como que funciona. E o Chico falava o seguinte, para você conhecer o meu trabalho, procure a sombra do abacateiro. E aí, assim, isso é uma história porque foi uma vez um jornalista e ele falou isso. O jornalista começou a, na rua, olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que é essa sombra do abacateiro? E aí ele ficou na cidade uma semana e ele não conseguia achar, porque não tinha nenhum abacateiro perto do Chico. E aí ele foi falar com uma das pessoas ali e falou assim, olha, talvez o Chico esteja falando que é o seguinte, todo sábado tem uma pracinha aqui na cidade que tem um abacateiro. E as pessoas se juntam ali pra rezar. E aí ele foi. Quando ele chega lá, na verdade o que acontecia? Todos os sábados, as mães que perderam seus filhos se juntavam embaixo daquele abacateiro para ler as psicografias do Chico que ele tinha feito e uma tentar confortar a outra, porque às vezes não vinha a psicografia de uma, vinha de outra. E aí o jornalista entendeu. O que é a sombra do abacateiro? É o trabalho. Por isso que eu falo muito isso para meus filhos. Vocês querem conhecer o Divina Luz? Não sou eu que vou falar. Vá frequentando, pergunta na assistência. Mas eu quero conhecer o Babá Maurício. Não pergunta para ele, pergunta para os filhos. Vá lá, conviva. Vai lá, pergunta para quem está na assistência. Pergunta para o vizinho. É assim que a gente conhece as pessoas. Eu no Candomblé, eu conheci muitos grandes nomes que já se foram. Né? Eu pude conhecer o pai Filho de Chapanã, da casa de Toiajarina, que conheci ele, tinha 15 anos. Eu achava ele um ícone e acho até hoje. Sim. Eu acho que foi o baluarte do tambor de Minas Gerais, na Goiás, São Paulo. Né? E eu sempre ia assistir o culto. E eu aprendi muito, né? A dona Marina era encantada dele. Um dia ela falou assim, seu Maurício, um dia você vai ser um pai grande. E conheci pai Pécio de Airá. Pai Cobaqueci foi o meu professor no Quetu, final do Pai Cobaqueci de Airá, e muitos outros que deixaram grande nome. Só que hoje em dia, alguns sacerdotes de candomblé se acham o próprio Deus, né? Com aquelas imponências, acham que o candomblé é aquelas roupas bonitas, e o candomblé não é nada disso, né? É mais simples, né? E não ensina seus filhos. Muitos não ensinam, né? Nunca chegou a sua hora. Primeiro, gente, quando eu fui pro Candomblé, eu tive uma mulher que é Maria de Iemanjá, que é a mulher que me iniciou. Eu tomei toda a amizade com ela, né?
ela sempre, tudo que ela me ensinava. Ela, filho, é assim que faz o acaçá. Filho, o ouro é assim, porque você nasceu babalorixá. Porque babalorixá você não compra título, você nasce. Quando eu fui para Umbanda, né, o pai Augusto falou assim, quando eu bolei, que nem sabia o que era bolar, bolei, quando a coisa falou assim, moço, o senhor nasceu babalorixá. Eu falei, mas moço, eu tô procurando um emprego. Tô desempregado, eu passo fome, eu passava fome, pai. Passei fome, passei discriminação, né? E ele falou assim, o seu ebó já está pronto, nem sabia o que era ebó. E, né, passou aquilo, eu peguei, tomei o ebó, e a minha mãe fez um prato de comida, né, Mãe Maria, eu comi, e eu falei, mas o que será que é babalorixá? Você vai voltar aqui no domingo, que era gira de baiano, né? Cheguei no domingo, fui pra gira de baiano, bolei de novo. Ele falou assim, você tem que fazer o santo. Eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar um emprego. E um emprego que eu coma, porque eu passava fome. Nisso eu peguei, esse baiano se me orientando, o seu caminho é esse. Né? Ele falou assim, vamos lá. Fui pra gira e decidi entrar pro terreiro para desenvolver, né? E nessa minha estadia, ele falei assim, eu arrumei um emprego de uma metalúrgica, eu odeio metalúrgica. eu queria ser professor. Odeio coisa que suja as unhas, chamam tudo sujo. Falei, pai Agostinho, odiei o emprego. Porque eu quero ser professor. Ele, calma. Aí eu falei, pai Agostinho, eu passo fome. Ele falou assim, calma. Aí um dia arrumei outro emprego. Saí, deu a época do cruzado, que tem aquelas coisas assim, né? Mandou todo mundo embora, né? Aí eu de graça me mandaram embora, porque eu não queria ficar na metalúrgica. Aí arrumei outro emprego na firma de anel. Falei para Agostinho, odiei a firma de anel. Ele, calma, que o senhor vai achar o seu emprego. Aí um dia eu falei assim, não vou trabalhar. E eu morava no Diadema. Eu peguei, ele falou assim, se escuta a voz. Né? Peguei a coisa, 5 horas da manhã, o pai com fome, no frio, peguei e subi a mata. Né? Sentei na beira da mata, fiquei lá esperando ver a voz chegar. E a voz falou, e passou, isso daí fiquei até as 9 lá esperando a voz chegar. E a voz chegou, desce, né, e vai andando. Só que eu não tinha R$1, eu só tinha o dinheiro da passagem. Dinheiro pra comprar um hot dog. Só que eu não sabia se era meus guias ou se era o pai Agostinho. Mas eu escutei a voz. Alguém tava falando comigo. E eu peguei e fui descendo, né? Chegou em frente ao antigo barateiro e falou assim, entra aí e pergunta. Eu entrei e falei assim, ô moço, aqui tem emprego para menor de idade? Eu estudava, dava na oitava série, falou assim, ô bichinho, tem, viu? Porque eu falava bem arrastado do pernambucano ainda, né? Por quê? Eu falei, só que eu não tenho pai, né? não tem que assinar para mim. Esse moço me pagou uma crush, não sei se da sua época, se você lembra o que é crush. Não, sei o que é, não é da minha época, mas sei o que é. Antes, né? E um hot dog. E me arrumei emprego, sabe onde? Na padaria. Eu não ia mais passar fome. E ali eu fiquei, tá? O meu primeiro salário foi quando eu iniciei. Comprei o penacho do meu caboclo, era 7.200 cruzeiros. Caramba. E ali foi começando a minha trajetória. E seguia sempre falando pra mim, olha, você é o caminho no candomblé. Tá? Mas eu amo a encantaria. O pai Flecheiro, que é o meu caboclo, que tá comigo há 32 anos, que é tudo pra mim. Né? Ele me direcionou certinho os caminhos que eu tinha de passar. Esse índio, a minha casa é uma casa de índio, eu falo que lá é o dono da casa, é o fundador da casa, entidade que eu amo todos, mas o pai Flecheiro é o meu que porque foi o primeiro que ali ele soube me podar das vaidades, soube me ensinar. E um caboclo de Oxóssi faz muito bem, né? Isso. E soube me ensinar tudo o que eu sou. Até hoje eu nunca vi meu pai chegar lá para dar um grito em ninguém. Sempre tem uma palavra de conforto, né? E trabalhando sempre na cura, ele trabalhando no tambor de cura, ele fala assim, tem que fazer a caridade e não olhar quem. Dê com a direita que a esquerda não perceba, isso eu não esqueço nunca. Ele sempre fala isso e ele falou assim, eu preciso achar, nisso a minha mãe morreu. Foi pro Queto, ele odiava o Queto. É a única hora que ele ficava nervoso. Ele falou assim, você vai fazer o santo que tá precisando, mas não esqueça, né? Ele falava assim, eu vou achar minha família. Né, que era o tambor de encantaria. Foi quando eu conheci a encantaria definitiva e entrei. Mas é isso que eu ia falar, né? Antes de eu falar isso, o que o senhor trouxe pra nós? Porque eu tô vendo só um presente. Eu trouxe o preto velho, porque foi a primeira entidade, como você que sou um bandista, que incorporou em mim. Esse preto velho aí, eu tenho uma adoração por ele. Ah, que lindo! O pai Joaquim, de Angola. Que eu amo esse preto velho. Foi o primeiro dia que eu tomei passe na vida.
que lindo. Salve o pai Joaquim. Né? Então, olha que lindo. O pai Joaquim de Angola, o primeiro guia que me deu passe. Adorei. Eu falei, vai sair pro pai Léo. Porque eu falo que na Umbanda existe duas turmas. A turma do Caboclo e a turma do Preto Velho. A minha esposa é filha de Oxóssi, de Iemanjá com Oxóssi. Tudo na vida dela é Cabocla Jurema. Ela é a turma do Caboclo. E eu sou da turma Preto Velho. Eu sou filho de Xangô com Iemanjá e tudo na minha vida é o pai João. Então, Preto Velho é o meu amor. Então, obrigado. Adorei o presente. E com certeza isso já vai ser até o que eu ia puxar agora. Quando a gente fala em cantaria, a gente fala em Preto Velho principalmente, estamos falando de espíritos, entre aspas, apesar que na encantaria não é, de eguns, espíritos que se passaram aqui. E eu já conheci muita gente do Queto que abomina esse tipo de trabalho. O senhor tinha vários candomblés para escolher. Eu só vou escolher a nação que menos gosta de entidades. Como é a sua entrada no Queto? E por que o senhor foi escolher o Queto? É assim, e desde quando eu comecei a estudar o candomblé, o Queto me encantou. O Queto é uma nação que ela é linda, é maravilhosa, eu amo, né? Mas a Yalorixá, a mãe Elisa de Iemanjá, ela foi um bandista antes. E quando eu fui pro Queto, deixei bem claro mesmo, que eu jamais ia desfazer de nada meu pelo candomblé. Eu sabia que no candomblé não toca Preto Velho, não toca Caboclo, porque o Queto mesmo, né? E toca só Orixá. Né? É raro, né? Alguns Quetus que tem até Herê, mas o Quetu mesmo é mais só Orixá. Né? Porque o Quetu tem também dentro do Quetu tem várias ramificações, né? Tem a casa Xumaria que é mais pro lado do Jeje, tem a casa de Opofonjá, que já é aquele Quetu mais tradicional, tem um Gantuá, que já é um pouco Jeje Nagu, então... Mas eu falei assim, o que Deus me deu, ninguém vai tirar, né? À toa que eu raspei Odé, né? Tô com 20 anos de Odé e meu Preto Velho baixo até hoje. Porque eu falo assim, o que Deus me deu, eu quero ver qual é o ebó que tira. Né? Respeito quem Pai Santo que diz que tira, mas o meu ninguém conseguiu tirar ainda. E eu falei pra minha mãe, eu não quero perder nada disso. Se for pra perder, eu não faço santo no candomblé. Ela falou, meu filho, que Deus te deu, ninguém vai tirar. E fiz meu santo no candomblé, tomei todas as minhas idades, 1, 3, 7, né? E meu pai Antônio baixa até hoje. Meu Exu baixa até hoje. Meus encantados baixam até hoje. E nunca houve um conflito, não espiritual, porque isso não existia, mas um conflito teológico seu, por exemplo. Não, porque eu sou muito bem resolvido, né? Eu não vivo sem encantaria, né? Porque o Preto Velho não faz parte da encantaria, já faz parte da Umbanda mesmo. Né? Encantaria tem as famílias, né, da encantaria, que são distintas. E o Preto Velho, desde quando eu comecei, foi o meu primeiro guia, o pai Antônio, né? E eu faço festa, a minha casa é uma casa Quetu, registrada federalmente, municipalmente, tenho todos os documentos, né? Ela tem 11 anos de existência já, pago todos os meus impostos, que não é fácil abrir um terreiro em São Paulo, né? Mas todo dia 13 de maio eu toco o tambor Preto Velho. Fale quem quiser falar, porque pra mim eu acho que guia bom é aquele que sustenta seu filho. Aquele que o filho não. Eu não tenho ninguém desempregado, ninguém doente, e toca o Preto Velho. Então pode quem quiser falar. Se os Quetus acham ruim, acham que é Egum, o meu Egum funciona. Que graças a Deus tenho um bom emprego, tenho uma boa vida, trabalho, estou perto de me aposentar por tempo de serviço. Graças a Deus. E graças ao meu Preto Velho, graças ao meu Exu, graças aos meus encantados. E o Pai Odé nunca se opôs a isso. Né? As divisões são desse lado, né? Fui para Ifá, né? Quando eu fui iniciar a Ifá, foi quando eu falei assim, eu quero entender um pouco a minha história, né? Fui para Ifá, sou mais assim, e até o Ifá respeita, né? Sim. Mas respeito os Quetus que não cultuam, é um direito deles. Eu passei pela Umbanda, né? E se Deus me deu, porque é meu. E eu acho que pelo menos eu penso o seguinte, que eu acho que a sabedoria tá na junção de todos. Não quer dizer que para todo mundo tem que ser igual, mas respeite, né? A gente fala hoje em dia tanto desse respeito, e é tão importante que as pessoas entendam que essas divisões são bobagens, né? São espíritos que estão para nos ajudar.
é uma grande bobagem as pessoas quererem falar mal. E eu já vi pessoas assim, falando absurdos do absurdo do absurdo. Não, você tá trabalhando com Egum, isso não existe. Uma vez eu ouvi assim, não, você trabalha com Egum, morre cedo. Meu Deus do céu, mas tem um monte de pai de santo que eu conheço que tem quase 100 anos de idade. Gente, na verdade, o Orixá também morreu, né? Então também seria Egum. Então, aí agora foi aquela ferida tremenda, né? Porque se eu acredito que o Orixá, por exemplo, igual o Xangô, foi o quarto Alafim de Oió, então ele é um Egum. Se ele viveu aqui, ele não deixa de ser. É aquele negócio, são conotações que as pessoas colocam a sua verdade. É por isso que nossa religião já é tão atacada, porque nós nos agredimos. Nós não nos defendemos, né? Então, assim, eu acho que tem que respeitar. Eu respeito qualquer tipo de nação. Eu tenho amigos pastores, eu tenho amigos padres, tenho amigos no Angola, no Quito, no Jeju, na Umbanda, né? Agora, se eu não concordar, cada um mexe na panela como tem que mexer. A minha tradição fica no meu colgar, mas eu não vou deixar de defender. Eu vejo muitos quitos aí que não fecham de Pombogira, não era pra ter, então. Há pouco tempo atrás eu fiz um texto defendendo a sacralização animal, porque estavam querendo proibir aqui em São Paulo. E não, porque tem que proibir o sacrifício, e eu fui defender. E aí teve gente que falou assim, mas o senhor tá defendendo? O senhor faz sacrifício? Eu falei, não, nunca fiz. Em 19 anos de Umbanda, nunca houve a necessidade. Na minha tradição não faz. E o senhor está defendendo? Lógico que eu tô. Eu tenho grandes irmãos que fazem, eu tenho que respeitá-los. E além de respeitá-los, eu tenho que defender. Porque isso é uma tradição das religiões de matriz africana. Por que eu não vou defender? Só porque eu não faço. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem. Porque as pessoas acham que assim, não é comigo. Não, mas não é porque é você. Porque quando o teu irmão do lado tá sofrendo, espera, meu irmão. Você só tá na fila. Vai chegar na tua porta. O problema vai chegar lá. Então vamos nos defender, né? Vamos nos unir. É a intolerância que tá aí, né? É que eu acho que o Candomblé, como a Umbanda, tem que parar esse negócio de querer ser intolerante, né? Porque assim, nós temos que ser respeitados. E com nossos dogmas, você andar assim, eu vou para qualquer lugar. E ninguém nunca me desrespeitou. Eu fui gerente do Grupo Pão de Açúcar há 18 anos, tá? Cumpri quelê com minha roupinha branca lá. Os meus diretores nunca me desrespeitaram. O senhor anda na rua assim, alguém olha de cara feia, mas aí se é um padre andando, as pessoas vão pedir a bênção, não vão ver problema nenhum. Mas pode pedir bênção pra mim também, tá? Benção, Pai. Que é o certo, né? Total, né? Eu falo, Pai Bolão, que te abençoe, né? Porque assim, quando a gente começar a mostrar quem a gente é, a nossa identidade tem que ser mostrada. Sim. Não tem que esconder. A nossa religião precisa ir pra rua, né? No meu serviço também. Todo mundo sabe lá que eu sou candomblecista. Não, olha, nós tivemos um caso aqui, que hoje quem tá operando aqui é o Cello, e ele passou por isso. Faz mais ou menos uns 2 meses que você foi comprar pano? Há 2 meses atrás ele foi comprar pano pro terreiro. E ele foi com uma camiseta escrita Xotiama. Ele foi colocado pra fora da loja, porque o dono da loja falou que não venderia pra ele, porque não vende pano pra esse tipo de gente. Trouxa ele, que acho que ele nem imagina que quem é que vai comprar pano, né? A gente compra pano pra quê? A maioria de quem compra pano é gente da macumba, meu irmão, que tá indo comprar pano pras entidades. Mas é o que a gente ainda sofre. Eu ia chamar a polícia pra ele. Eu falei pra ele. Eu falei, por que você não me ligou? Eu ia pra lá. A gente ia chamar a polícia. Numa época que isso tem que acabar. Isso tem que acabar, né? E a pessoa tem que respeitar todas as religiões, seja independente de qual for a sua religião. Do jeito que o evangelho quer ser respeitado, nós também queremos e exigimos isso. Sim. Mas para isso precisamos nos portar no nosso lugar. Né? Porque isso é o quê? É uma discriminação, é uma intolerância, isso é crime. Previsto em lei. Né? Então, essa pessoa é infeliz. Sim. A gente também precisa, eu acho, pai, que a gente também precisa ocupar o nosso lugar na sociedade e também impor limites. Isso. Sabe? Eu falo isso assim, com a maior tranquilidade. Uma pessoa dessa tem que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia, tem que fazer um escarcéu. Mas isso não vai dar em nada. Não importa. Tem que chamar, tem que levar, tem que fazer escarcéu, porque as pessoas precisam entender que eles não podem fazer isso e ficar impunemente. Por mais que a gente saiba que daqui, no dia seguinte, ele não vai cumprir nada, não vai pagar nada, mas pelo menos naquele momento ele tem que entender aquilo. E as pessoas viram. E as pessoas viram. Você tem que ver, tem que nos respeitar. Eu fico triste também às vezes, pai, quando eu vejo alguns sacerdotes com atitudes terríveis do candomblé.
tem umas coisas que a gente vê na internet. É porque assim, quando é do bem, ninguém publica. Sim. Mas o mal, o próprio candomblessista começa a compartilhar. Sim. Denegrindo a imagem do outro lá, acabando. Tem coisas que são absurdas, né? Tem coisas aí que são muito absurdas, mas é assim, gente, eu acho que as federações deviam também, né, ter fazer essa limpeza em sacerdotes que não são sacerdotes. Porque tem coisas, isso aí tá em tudo quanto é lugar, né? Não é só no candomblé, não banda não, tá nas igrejas. É que hoje a gente vive uma realidade, né? Que hoje a verdade já não tem o mesmo peso que tinha antigamente, né? Então, hoje as pessoas falam o que querem e sei lá, eu por mais que não tenha tanto tempo assim de religião, mas eu sou de uma época que assim, você ia numa roda, por exemplo, várias vezes isso aconteceu comigo. Tava ali, isso aconteceu comigo esse ano, para o senhor ter uma ideia. Esse ano eu fui participar de umas reuniões na festa de Iemanjá, e a hora que eu pedi a palavra, a primeira coisa que eu ouvi foi um dirigente do lado que eu conheço, um senhor já bem conhecido da nossa religião. Ele olhou para lá e falou assim: quem que é que tá falando? Eu passei por isso várias vezes, em rodas, eu ia falar alguma coisa, eu falei assim, mas quem é? Não, ó, é filho desse, neto daquele. Ah, tá. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia, pra mim, não existe pai de santo com menos de 7 anos de terreiro. Você tem que ter sido consagrado. E não é só 7 anos. Santo, né? Tem que nascer e tem que estar preparado para aquilo. Tem que ter se assustado muito com um brado de caboclo. Tem que ter queimado a mão com pólvora. Faz parte. As pessoas faz parte de tudo. Elas acham que é profissão. E o cara tá. Eu entrei no terreiro, fiquei lá 2 anos, fiz 3 cursos, saí pai de santo. Meu irmão, você pode ser tudo, você não é pai de santo. Você não tem nem experiência pra isso. Só que hoje é o que a gente vê. Hoje em dia, e com isso nossa gente fica sendo denegrida cada vez mais. Né? Por nós mesmos. Sim. Né? Porque se você, às vezes você vai dar uma palavra, fulano, não faz assim, não tá legal a sua imagem, nossa, quer mandar na minha casa. Né? E assim vai, só que eu acho que nós do candomblé precisamos muito de ter. Antigamente uma coisa que o pai fazendo fazia era muito congresso. Hoje não se vê mais. Não. A gente em Diadema tinha um congresso na Fucabrad, que é onde é a federação que eu sou filiado. Ele reunia 5.000 pessoas para união de nações, encontro de nações, pra gente se fortalecer, pra gente se unir, pra gente se conhecer, conhecer. Tá? Hoje não tem. Não. As federações ela não promove mais isso, ou porque eu também não sei, os dirigentes não fazem isso, mas um homem que foi um grande ícone que eu era criança, 15 anos para mim, uma criança, acompanhei a trajetória dele e eu ia para todos esses congressos, eu ia, porque eu queria conhecimento. A gente conhecia as pessoas do Quito, da Angola, do Jeje, do Nagu, do Nagoebá, do Vodum, da Jurema, da Umbanda. Hoje não. As pessoas não se encontram. Elas não querem passar ensinamentos, elas não querem mostrar o seu culto, elas querem mostrar a parte profana, né? Na cachaçada, a beberrada, todas aquelas coisas, mas é isso aí que só degrina a gente. E eu acho que hoje em dia a gente vive uma realidade que os terreiros hoje são pequenos reinos com muros altos que não se conversam. Infelizmente. É isso, ninguém faz uma ponte, ninguém conversa, ninguém quer saber. Ah, mas igual agora há pouco, eu falei do sincretismo, o senhor não concorda comigo. E tá tudo bem, nós podemos ter visões teológicas diferentes e continuarmos nos respeitando e sermos amigos. Que nem eu acredito. Sem problema. É uma divindade, uma santa que eu tenho devoção. E tá tudo bem, agora o problema nasce, e quantas vezes eu não via isso? Vi um pai de santo, o pai Maurício lá é gente boa, adoro ele. O pai Maurício ia embora, pô, não gosto desse cara. Pô, cara, você tá lutando contra a tua religião, você ainda não entendeu isso. A gente ainda não entendeu o que a gente tá falando. Quando eu critico algum dirigente, e não é que eu não sou obrigado, pai Léo, eu só tenho que concordar com todo mundo? Não. Mas eu tenho que respeitar a todos, isso é minha obrigação. Mesmo aquele que eu não concordo, eu tenho que respeitá-lo. Pode ser que, mas o fulano lá acende vela 7 dias preta pro fundamento de Oxalá dele. Bom, pra mim isso não funciona. Não vou botar uma vela preta no meu congá, mas eu vou respeitar se ele faz isso. E aquele negócio, tá funcionando? Algum fundamento deve ter. E quem sou eu pra poder falar? Funcionar. Deixa o cara fazer o que ele for. As pessoas hoje em dia, elas rotulam, é que nem o diabo da receita, né? Tem que ser mexido daquela forma. E não é bem assim. É que nem eu vou falar sobre o jogo de búzios, exemplo. O jogo de búzios nunca foi dom. Tem que se estudar.
Sim. Né? Existe a iniciação do oráculo, mas falar assim que é dom. Né? Eu vi tanta coisa errada aí. Né? Tudo não é dom que você tem que estudar, você tem que ler os itãs, tem que aprender tudo isso. Tem que aprender, aí vai vir um pouco da tua espiritualidade, que vai, a outra teoria vai absorver e entender. Existe a parte ritualística, sim, mas precisa estudar. As pessoas confundem até hoje quando vai falar de Odum, quando vai falar que isso não se falava na década de 90. Veio de 90 pra cá e começou a falar Odum. Tá, mas se falava, era tudo fechado ali, tudo um segredo. Quando começou a abrir, aí você vê um monte de sacerdote que nunca nem passou pelo candomblé, não pode jogar. Eu sou contra, assim. Se você aprendeu e se iniciou, você pode jogar assim. Aí fala, Umbanda não pode jogar búzio. Só que Umbanda de antigamente tinha um jogo de Exu. Sim. Que a minha mãe santo tinha. Sim. Tá? E era um jogo e que o oráculo que te escolhe. Você fala com qualquer oráculo. Totalmente que falava das entidades da Umbanda. Eu até falo isso que eu acho engraçado, né? Porque eu conheço muito o Adérito Simões e eu fiz amizade com ele. E o Adérito, uma coisa que ele fala que é engraçado. Quando ele começou, ele fala assim: quando eu comecei, eu jogava clipes. E aí as pessoas enchem o saco dele e ele fala: mas é verdade. Eu nem sabia o que era religiosidade, não sabia nada, eu só sei que eu pegava um monte de clipes, eu jogava na mesa e aquilo se comunicava comigo. Esse é o princípio de qualquer oráculo. Eu posso ter qualquer oráculo. Se você chegar e falar o seguinte: meu oráculo vai ser botão. É um oráculo. Porque, mas eu vou entender que toda vez que o botão cair assim, é sim. Toda vez que ele cair assado, é não. Você tem um oráculo. E esse oráculo conversa com você. Eu falo isso porque eu gosto muito do baralho cigano. Eu jogo, não dou consultas, mas jogo pra mim, jogo pra algum parente e tal. E eu falo isso pra todo mundo. O meu baralho conversa comigo. Tem carta que pra mim é uma coisa e carta que pra outra é outra. E tá tudo bem, porque aquele oráculo conversa com o oraculista. É isso que a gente tem que entender. Então não é que, não, mas todo mundo, não vai ser todo mundo igual. Sim. E já aconteceu várias vezes de tá jogando carta. Não, mas nessa carta não. Peraí. Essa carta no meu baralho fala isso. Porque ela está conversando comigo e eu vou interpretar. E é isso que as pessoas não entendem. Mas joga ali e não sabe. É que nem eu falo, gente. Todo mundo sabe que o jogo de búzios é uma coisa do candomblé. Tá? Mas se o bandista, ele toca Umbanda, ele se ensina no candomblé, ele vai ter acesso a esse oráculo. Vai ser proibido. Eu conheço muitos umbandistas que nem passaram pelo candomblé e jogam. Porque hoje respondem. Então, hoje em dia tem cursos para tudo. Eu acho que Exu fala todas as suas formas, né? Aí tem que ter, o que eu falo para as pessoas, sempre falo assim, eu tenho um doce que tem casa de Umbanda aberta, que são iniciados no candomblé. Né? Eu falo assim, aprenda para ajudar seus próprios filhos. Eu não sou contra. Eu acho que o jogo de búzios, tudo bem, ele é do candomblé, mas não é posse. Né? Sim. Se por acaso o meu filho ele toca Umbanda porque ele não tem idade para tocar o candomblé, mas ele tem que aprender desde já, porque ele tem uma casa aberta, como é que vai ser auxiliar as coisas para ele? Sim. E aí eu tenho a Paula que veio aqui, que é a minha Paula de Otim, que é minha filha, que ela nasceu em Alorixá. Eu falo, você tem que ser preparada desde já, porque assim minha mãe fez comigo, ninguém vai aprender com 7 anos. Né? Tem o meu filho Paulo, que é o herdeiro da minha casa, tem que aprender do dia que nasce. E eu aposto que eles não aprendem da forma mais bonitinha, não. Não, porque eu sou exigente. Eu falo isso, o meu pai era assim, meu pai de santo. Uma vez eu falava isso pra todo mundo. Se ele chegar e falava o seguinte: todo mundo tem que vir de roupa verde. Aí aparecia um médium de roupa vermelha, ele falou assim: não, tudo bem. Se eu aparecer com verde escuro, ele falava assim: é verde, não é verde escuro. E aí o tempo foi passando, aí um dia eu cheguei pra ele e fiz assim, eu já tinha a casa aberta, eu falei pra ele assim: por que o senhor foi tão ruim comigo? Por que o senhor foi tão exigente comigo? Ele falou assim: porque eu sabia desde o dia que você entrou que você ia abrir uma casa. E eu sempre tive que te tratar diferente dos outros. Porque eu... Foi isso. Não recebi elogio. Você já se acostuma a não ter elogio, não. Porque ali vai ser nossa referência. Eu pego muito no pé de Ana Paula de Otim, de Paulo, dos outros que são sacerdotes, das minhas navalhas, né? Que a gente fala que a Paula é minha navalha. Né? E ela foi a primeira filha minha que nasceu em Alorixá. Eu falei: você não pode errar. O pai Paulo não pode errar. Sabe? Porque esse filho do pai Maurício, não é que eu sou bom, não. Tá bom é para Iboalamos. Só que eu procuro ser o melhor dentro do que eu faço. E é uma tradição, né, pai? E vão falar pelo seu nome daqui a um tempo, né? As pessoas têm que saber, né? E eu sempre falo: minha filha é assim, eu encho o saco, eu xingo eles, não tem que xingar, elogio que eu tenho que elogiar, mas eu sei que vai fazer o certo.
Porque é difícil você, Pai Léo, deitar para uma camarinha, deitar para iniciação e você ter dúvida do que está fazendo para você. Então, assim, vamos aprender. Eu tenho um Iaú meu que dá pau em pai de santo. Por quê? Porque eu não escondo. Aprenda. Mas saiba, boi notou, viu? Olho viu, boca calou. Aprenda para você, tá? Não vá ser soberbo. Ensine seu irmão. Eu sempre falo. E seja humilde. Agora, humildade não é ser burro. Não deixar alguém pisar em você. Sim. Isso é feio. Isso aí é falta de educação para isso. Você tem que estudar, gente. Eu falo. Eu tive na minha vida, Pai Léo, 2 mulheres que trabalharam até se aposentar e eram 2 Yalorixás, Mãe Maria e Mãe Elisa. Então, e tem que estudar, porque o candomblé não gosta de pessoas burras. Isso eu acho que a Umbanda também não gosta, Sim. porque nós temos que levar para frente, né? Eu já não proíbo você de estudar, não. Porque eu estudo até hoje. Sim. Não, temos que estudar. Né? Eu sou um sacerdote, eu faço faculdade, tenho meu terreiro, tenho minha vida e dá tempo. Então os meus Iaús têm que estudar e tem que trabalhar também para se manter, porque o candomblé é caro. Sim. Né? Se manter no candomblé é muito difícil, dirigir uma casa é muito difícil, tudo é pago. E tudo para nós, do candomblé ou da Umbanda, para abrir uma casa é muito difícil. É mais caro, tem dificuldade, a sociedade não gosta. Pai, mas eu queria falar um pouquinho agora de encantaria. Vamos lá. O senhor falou que existem 22 famílias de encantaria. Isso. Para quem ainda não entende muito bem, família é o que na Umbanda nós chamaríamos de linha, mais ou menos. Isso. O senhor trabalha com 12 linhas, 12 famílias. Existem 22 famílias cultuadas dentro da encantaria. Lá em casa eu tenho 12 famílias que são mais ativas. Né? Quais seriam essas 12 famílias? Vamos falar das mais tradicionais, né? A família da Mata, seriam os caboclos. Sim. Da Jurema. Que a família da Mata se divide em 2 ramas: Mata de Mestria, Mata em 3, né? Mata de Codó e Mata da Jurema. Então a família de Mata e Mata de Surrupiras. Porque Surrupira é uma família que também está dentro da mata. Existe a mata dos caboclos, que vão falar os caboclos mais batizados. Os caboclos mais antigos. Caboclo João da Mata seria a família da Mata. Então, seu João da Mata, você pegou bem num ponto aí complicado. Vamos lá. Na minha casa tem a família da Bandeira. Isso que eu ia falar, que é outra família. É outra família, que descende de Portugal com Itália. E tem o pai dessa família chama-se João da Mata, né? Porém, existe um caboclo índio também chamado João da Mata, que tá na mata. Sim. Né? E na encantaria, algumas casas confundem João da Mata, o rei da bandeira, com o caboclo João da Mata, que trabalha na Umbanda. Tá. Porque a família da bandeira, ela decide de uma família. Existem os nagôs gentis, né? E que a gente fala assim, os nobres, né? E vamos sobrar os pés no chão. Então, a família da Turquia é uma família de nobreza, que é nagô gentil. Família da bandeira, família do lençol. A do lençol já se divide em 2, entre reis e rainhas, príncipes e princesas, que é uma família onde se alocou toda aquele povo, né? Que são reis de vários lugares. Né? Que tá essa família dos lençóis que tá um pouco ligado com a figura do Dom Sebastião. Isso, o rei Sebastião é o principal da família do lençol, que é ele criou onde ficou mais os fidalgos, né? E só que tem a família do Pátria de rei Sebastião, onde tem os príncipes e princesas e reis, que tem, a gente fala assim, que é os nobres gentis, né? Tá. Rei Sebastião, Dom Pedro Arganço, Dom Manuel, Dom Miguel, Dom Henrique, são tudo reis, né? Já vem Mata de Codó, que a gente cultua lá em casa, que é já uma família tradicional do Codó. A Bahia, a gente cultua a Bahia, não a de São Salvador, a Baia Encantada, onde tem 3 encantados chefes, que é o Constantino Chapéu de Couro, Chica Baiana e Baianinho. Porém, os baianos da Umbanda se agregaram a esta família. Sim. Aliás, é por isso que chama povo da Bahia, né? Isso. Não é por causa da Bahia com H, é da Bahia sem H, né? Lá em casa a gente cultua família de boiadeiros, também, família de ciganos. Alguns ciganos estão na Turquia, outros não. A gente cultua também os surrupiras, né, que está dentro da mata,
mas são índios, mas não vou falar canibais, mas eles são bem, eles não aceitaram o catolicismo, né? Seriam índios mais nativos, não evangelizados, né? Isso, né? Essa que seria o certo. Aí quem não conhece acha meio complicado, mas são muito bonitos, mas são índios bem fechados ao seu próprio culto. Não igual os caboclos da Jurema. E eles têm nome de caboclos que a gente conhece ou não? Tem. Muito caboclo da mata é meio surrupira. Porque depende da forma que ele vai vir. Eles são um pouco agressivos porque eles acharam, como naquela época que estava tendo aquelas caças aos índios, eles não aceitavam, então eles se batem muitas vezes, né? Mas naquele momento só. Mas eles vêm para limpar o filho, para abrir os trabalhos, né? Descarregar. Vem muito no tambor de cura. Mas tem casa de cantaria que tem a família completa, o seu surrupirinha, que é o pai, né? Caboclo surrupira, e assim vem outros. Na Jurema, lá em casa nós já temos Jurema de mestria e Jurema de caboclo. É onde o pai flecheiro é o dono da casa, que é o dono do abaçá. Então a gente tem a linha dos caboclos da mata, que é a dona Jurema, seu Jureminha, pai flecheiros, né? E entre outros caboclos, que é cobra coral, pena branca. Porém, que o culto é diferente, que é pena de maracá. Né, que é outro culto diferenciado da Umbanda, onde faz as curas. Seria mais parecido com o candomblé de caboclo? Não. Ou também não tem nada a ver? Porque a encantaria, ela é bem... É uma coisa muito inexplicável, porque a encantaria é um encanto. Só que os índios, eles estão... O pai flecheiro faz um tambor de cura, ele vem mais para ajudar. Sim. Né, a parte de cura, desenvolvimento, que é diferente da Umbanda. Tem aquela parte dos passes, que parece como só que a gente abre uma cidade, ali vai marcar os pontos. Sim. Parece com... As cantigas são muito parecidas, mas é tocado em outro ritmo. Sim. Né, que são nos olubatais, com chequerês, com as maracas, com as suas... O triângulo, né, também, que eu acho bonito. A gente tem o GAN. Né, que o da encantaria é um e do que é outro. Sim. Né? Então esse tambor de cura é uma coisa bem frenética, mas tem o mesmo passe que a Umbanda também dá, tem o mesmo ponto que se risca. Isso são os caboclos da mata. Quando você já vai caindo para Bahia, já tem um diferencial. Agora, às vezes, né, a gente fala assim: eu quero que faça um tambor de cura com baiano e boiadeiro. Então a gente vai abre-se a cidade com mestres e mestres, que os mestres e as mestras, eles vêm para trabalhar, eles vêm para ajudar, para dar um conselho, uma palavra. Já o turco não. Já é uma coisa familiar, é para preservar um culto. Os bandeiras, temos também os Gamas, família de Dom Miguel. Dom Luiz Gama, né? Isso, Dom Miguel. Que aliás é a família que hoje se sabe que é que deu origem ao culto ao Zé Pilintra, né? Por causa que o Gama tem a ver, né? Já é catimbozeiro. Sim. Os Gama estão na parte da Espanha. Né? São os encantados que vamos falar assim, que se encantaram no Amazonas, que são ali aquela parte dos igarapés, né? E o seu Zé já é a parte de Catimbó de Jurema. Logo que o seu Zé, o que aconteceu com o seu Zé? Por ele ser um dos mais famosos, ele tinha que entrar, quando alguém de Recife veio para cá, pro sul, ele precisava entrar em alguma linhagem, então ele se alocou na linha de Exu. Seu Zé não é Exu. Então você é um mestre, curador. Na nossa, por exemplo, na nossa casa a gente trabalha ele na linha de baiano. Então ele tinha que pagar uma linha que vibrasse a linha que ele estivesse. Por isso que só que na minha casa já vi na linha de mestres. Como seu Zé Pilintra, seu Pilão Deitado, seu Tertuliano, seu Besouro, seu Pretinho, seu... Aquele outro mestre lá em casa também, Preá, e assim vai. Como mestra Paulina, que é minha mestra. Sempre quando a gente fala aqui no canal sobre mestres e encantaria, sempre as pessoas perguntam de uma linha específica. Eu já expliquei de uma forma, mas acho que o senhor tem muito mais condição de explicar, que é a família de Légua. A família do Codó. E a família do Légua Bojiboá. É a mesma família. Família de Légua e Bojiboá é a mesma família. Légua Bojiboá, seu Légua Bojiboá da família do Codó, Mata de Codó. Ele é o pai da família. Né? Seu Légua seria considerado um Vodum já também, né? Mas a família de Légua Bojiboá é a família de Codó, que
Também se cultua lá em casa, onde tem Teresa de Légua, Antônio de Légua, que não são mestres, são codoenses, né? Então a família de Seu Légua, e Seu Légua já não é mestre, já é codó, já é mata de codó. Uma família muito alegre, muito extrovertida. Mais parecido com o baiano de Umbanda, ou não? Isso. Parece, mas eles são, a maioria são tipo, parece mais com boiadeiro, mas eles são vaqueiros mais alegres. Porque Seu Légua foi vaqueiro, né? Que nem Seu Antônio, para Seu Antônio de Légua. Então todos os Léguas são léguas da centralidade. Porém, alguns filhos de Seu Légua também criaram família dentro do codó. Como Seu Raimundo tem família própria, que é filho de Seu Légua. Como eu falo a Turquia. A Turquia tem os turcos primordiais, que é Dona Jarina, Dona Erudino da Mariana, Seu João Guerreiro, Seu Tapindaré, que também Seu Juracema, Seu José Tupinambá, que também tiveram família dentro da Turquia. Onde o pai Dom João de Barabaia, então vem as linhagens. E Seu Légua é um grande vodum também. Existe algum lugar que a gente consegue achar esse organograma ou é tudo oral? Não tem, né? Só quem participa. Porque pra mim aqui já deu um nó na... Não, é que assim, a encantaria, ela é muito vivida. Você tem que viver, sentir ela. Viver, porque assim, nada é programado na encantaria. Ninguém fala assim, eu vou ter um Légua, eu vou ter um turco. É na hora ver o que vem. Não, você é iniciado. Tem as ritualísticas, né? Tem toda Por exemplo, um dia que se toca pra Turquia, só baixa a Turquia. Você é festa. Isso é festa. Pra casa de festa da Turquia, só vai vir nobres. Entendi. Quem é nobre? Família da Turquia, família de bandeira, família de lençol, família de gama. Esses são nobres, são gentis, nobres. Por acaso, até lá tem um pouco de preconceito, né? Sim. Né? Por acaso, você não vai ver um codoense na Turquia, porque não vai dar certo. Porque o codó é muito pra frente. Os turcos têm aquela disciplina. Então, tô falando, na Go Gentil, só vem nobres, é a nobreza. Não fala todos de sapato, do seu chinelinho, não tem idade. Todos têm aquela tradição. Se é festa da bandeira, também só vai nobres. Se é festa de gama, só vai nobres. Se é festa de lençol, é que é mais nobreza ainda. Só vai nobre dos nobres. Só vai reis, rainha, príncipes e princesas. E cada família dessa tem um rei. Quando eu toco para lençol, é difícil você ver um turco de alguma linhagem. Não é que ele não pode ir. Pode, mas um lugar onde só tem reis e rainha. Então certamente vai vir só quem tem daquelas entidades. E aí quem não tem... Fica acordado. Dança acordado. E na encantaria, assim, se eu tô com o seu João de Leme, o senhor é filho dele também, ou vira eu ou vira o senhor. Não tem dois João de Leme. Não são falangeiros. Como é na Jurema. Entendeu? Na Jurema também. Se eu tô com Paulina, ninguém mais vira. E de acordo com a idade também. Se eu tô 32 anos dentro da encantaria, né? Eu tô tendo na minha casa, seu João é o governador, que ele que comanda toda essa parte. E se eu chegou lá, o senhor também é filho do seu João. Ele pode ser que depois que ele sair de mim, ele pode pegar o senhor. Mas não vai estar no senhor e em mim ao mesmo tempo. Na encantaria não tem duas entidades da mesma. Já na mata de caboclo já tem, porque eles são falanges, né? Mas é raro também ter dois do mesmo na mata. Sim. Porque já é uma tradição da encantaria isso, de ter um só, porque a encantaria traz a sua família, o encantado vai trazer da família dele. Se eu tenho um turco, eu vou buscar quem? Eu vou buscar meus irmãos para vir festejar comigo. E tem a ritualística, onde você é escolhido para ter aquele tipo de cante. Não posso falar assim, eu quero ter um gama. Você tem que merecer aquele canto. Às vezes, o meu filho Paulo mesmo ficou mais de 8 anos com um encantado só. Ele tem que merecer, tudo na encantaria é merecimento. Não é que você pode ter 10, às vezes se ori cabe 10, tem ori que só cabe 1. E a mestra Paulina viria em qual família? Na mestria de Jurema, porque era uma herança que eu peguei da minha mãe. Né, quando eu fui para tambor de cantaria, eu já tinha a mestra Paulina. Ela foi a primeira mestra a entrar na encantaria mesmo de tambor de mina. Porque no tambor de mina não tem mestre da Jurema. Tá? Eles são agregados. Quem tem fica. Mas lá não se desenvolve isso. Né? Não se desenvolve esse tipo de linha. Porque Jurema de Catimbó é uma coisa.
Tem os encantados da Jurema de Catimbó. E encantaria maranhense é outra coisa. Como o meu caboclo foi desenvolvido na encantaria maranhense, eles se juntaram, Mestra Paulina com ele, para fundar a casa. Legal. Vou ter que visitar para poder Será muito bem-vindo. enxergar também e entender, né? Eu tive recentemente a festa da minha Mestra Paulina, que é uma festa mais, vamos falar assim, mais badalada de todos, assim, né? Das pessoas que conhecem, porque ela é muito falante, muito amiga, né? Como eu tive, geralmente a festa da Turquia é em julho, em agosto é a festa do Codó, setembro é a festa da Mestra Paulina, né? Em abril é a festa do Pai Flecheiro. Em novembro eu faço Bahia e Boiadeiro junto. Né? Cigano geralmente eu faço em outubro. Então cada um na sua família. Agora para cá, se a festa da Turquia, se o senhor não tem turco, se o senhor tem bandeira, ele é bem-vindo a entrar. Se o senhor tem só gama, ele é bem-vindo a entrar. Se o senhor tem só lençol, ele é bem-vindo a entrar. Não vai vir um légua na Turquia. Porque até lá tem esse negócio, cada um no seu lugar. Mas às vezes só que os léguas não se incomodam se um turco vir na festa dele. Que o légua ele é mais acessível, Sim, o baiano é mais acessível, ele não tem esse problema. Mas os nobres têm problema sim se vir outra linhagem, que não seja nobreza. Eles não vão maltratar. Simplesmente vão falar, o que vocês vão pensar? Eu não vou na sua fé, que você vem na minha. Sim. Mas se respeitam. Não tem confusões. Legal. Eu acho que a encantaria é uma ciência, né? É uma ciência que precisa de anos e anos para entender. Muita gente me pergunta, e às vezes assim, você vai morrer não vai entender nada. Imagino. Porque quando você pensa que sabe tudo, você não sabe nada. O Bita falava muito isso, né? Bita falava muito isso, né? Ele tocava o terecô. E ele falava, quanto mais eu aprendo, ele falou, eu só sei que eu tô aqui, porque não dá pra entender assim, algumas coisas. O encantado, ele toma muita forma do filho. Né? Quanto mais você vira com ele, mais você pega ele adquire. Ele é muito presente na terra. Acho que no final da vida é quase que uma fusão. Né? O Bita e o Barão de Iguaré, né? Então, era quase o mesmo. O Barão já seria da família de Lençol. O Barão de Iguaré. Família de Lençol, se não me engano. Sim. Né? Então, assim, e no Maranhão isso é muito comum você achar uma pessoa nela. Ela tá mais atuado, que nem lá em casa. Tem que ficar lá, às vezes, mais de 15 horas virado no filho. Porque é comum pra gente da encantaria isso. Sim. Né? O transe é bem diferente. Que a pessoa fala, mas às vezes eu posso estar aqui e o encantado chegar, se eu nem percebi ele começar a falar. Não tem aquele choque de bater na incorporação. Sim, choque anímico, né? Que o cara né? fala. Não tem. E por causa disso aí, tudo tem umas preparações. A gente dá remédio para a cabeça, tem as lavagens de cabeça, tem as consagrações. Que nem isso aqui é o rosário da Turquia. Né? Que é a cor da Turquia, que é verde, amarelo e vermelho. Esse é o rosário do meu turco, chama isso aqui de rosário. E vai de acordo com a idade. Quando você é novo, você recebe com 2, tomou 1 ano, vai 3, 3 anos, vai 5, 7 anos, você completa o seu rosário. É tudo com sua graduação para poder ganhar um rosário. Legal. Isso aqui é muito importante pra gente, né? Um turco geralmente dança com as suas insígnias, segurando com seus lenços, né? Cada um tem a sua indumentária. Ele tem um pentagrama na ponta. Os turcos gostam muito de pentagrama, coisas ligadas a essa... E os outros fios, o que seria, pai? Esse daqui é do Pai Boalamo, que é de Quito, de Oxóssi, né? Esse aqui chama-se Runjev. No Queto que eu fui iniciado, se ganha Runjev, tem Quetos que não ganha, tá? Esse aqui é um oiê, né? Que aqui tem 7 anos, recebe esses fios. Aí quando você vai com esse fio aqui, você vai saber quem você é. Mas hoje em dia tem gente que compra e coloca. É isso que eu ia falar. Não é pra você sair comprando na loja de Umbanda. É o fio de Fá. Também em Fá, né? Sim. A gente tem o elequia de Fá que é aqui e o fio de Fá. Que lindo. São tradições que as pessoas vão se perdendo. Isso aqui a gente conquista, luta muito pra pegar esses dois aqui. Eu falo isso, né? Tem na minha casa, você só quando é dirigente que você pode usar o Brajá, né? De 7 fios. Se você é pai pequeno, você usa o de 3 fios. Aí eu falo assim, não adianta. E hoje em dia tem gente que vai lá, ah não, passei, nossa, achei tão bonito, comprei. Tanto pra conseguir um desse, pai. Faz parte. Pai, o senhor tira agora uma bolinha, que o senhor vai responder uma pergunta de alguém que já veio aqui.
Vamos lá. Quer que eu tiro? E agora os nossos quadros. Dentre eles... Bruno Deparrey, que é o nosso patrocinador. Já que é o Bruno Deparrey, já vai ganhar a camiseta do nosso patrocinador. Que é, já que o senhor falou, para usar, ó, de Exu na rua, para mostrar. Seu Tranca-Ruas, seu Caveira, com certeza usarei. Todo mundo por aí. Os guardiões, né? E quem quiser, conhece lá a Iparrey. Qual o caminho para a Umbanda ser mais aceita? Para a Umbanda ser mais aceita, eu vou falar do para o Candomblé, para a Encantaria, para essas religiões serem mais aceitas. Para a gente ser mais aceita, a gente precisa se aceitar primeiro, né? Se mostrar, tá? Usar suas insígnias, usar seu fio, né? Aprender, para não falar bobagem, né? Não denegrir a imagem. Mas eu acho que tanto a Umbanda como o Candomblé tá precisando de mais união. Então, para ela ser aceita, o primeiro passo é você não ter vergonha de falar: eu sou umbandista, eu sou candomblecista, né? É não ter medo de andar com seu fio, com seu quipá, com sua guia. É se dar valor, né? Falar assim: é para isso que eu vim. Eu vim para cá para deixar uma história, eu vim para cá para louvar o meu preto velho, eu vim para cá para louvar o meu orixá e defender ele. Eu falo porque eu nunca fui discriminado. Porque eu sempre falei: eu sou do Candomblé, eu sou da Macumba, tá? Eu sou juremeiro, eu sou da Encantaria, eu sou fumbandista, sou candomblecista. Então a gente tem que ter essa força e mostrar para que eu vim. Eu vim para deixar uma história. Se eu sou um bandista, vamos lá, vamos louvar o preto velho, vamos louvar o caboclo, vamos louvar o Exu, né? Eu acho que a Umbanda se perde um pouco e o Candomblé quando um começa a se atacarem. Ah, a Umbanda não pode, o Candomblé não pode. Não. Eu acho que vamos começar, gente, a se unir, tá? Respeitar um bandista com o preto velho dele, com o caboclo dele, né? E a mesma coisa com o pessoal do Candomblé. Eu acho que do que falta pra gente ser mais visto é o quê? Nós mesmos nos aceitar. Porque em todo lugar você vê aí canais de evangélicos, nossa, tem de monte. Tem algum da Umbanda? Não. Tem algum do Candomblé? E não se atacam, né? Não. E se abre cada dia uma igreja. Mas pra gente abrir um terreiro, o primeiro. Eu sou do Candomblé. Se você abrir na minha rua, eu já brigo, né? Vou entrar, vou esconder minha guia, porque ninguém pode saber que eu sou macumbeiro. Vamos se mostrar, gente. E o senhor que gosta de falar de polêmica, que eu já percebi. Eu sou polêmico. E a gente vai chegar agora nas perguntas polêmicas. Um umbandista pode incorporar o orixá? Sim. Se ele for iniciado, sim. E se ele não for iniciado? Olha, eu fui umbandista, né? Eu acho que o orixá da Umbanda são entidades que estão vibrando naquela energia do... Exemplo, aqui está Odé, tá? Existe uma energia... Tá ligado àquele Odé. Não é Odé, mas é uma unidade que está representando Odé. Então, é o orixá do umbandista, né? Já no Candomblé existe uma ritualística para você se iniciar para aquele orixá. Mas ninguém no Candomblé vai receber Odé. Receber um elegum ligado ao Odé, que é o mais próximo de tudo. Eu viro de Iboalão. Existem vários Iboalamos. Eu tenho o Candomblé assim: aqui está Pai Boalama, eu sou, o que está em mim é um figmento. Então por que uma gente não pode receber? Eu acho que ele tem que saber o quê? Se ele não é iniciado no Candomblé, ele tem o orixá dele. Deve ele falar assim: a pessoa da Umbanda fala assim: eu sou da Umbanda, você vai se tratar no Candomblé. Não, eu tenho que ficar na Umbanda. Porque o guia que está no Candomblé é o mesmo que tá na Umbanda, é o meu ponto de vista. Se a Umbanda tem força para dar o ebó, para dar o passe, é ali que ele tem que se tratar. Agora tem que passar de Umbanda e falar assim: vou levar meu filho para se tratar no Candomblé. Então tem que ir pro Candomblé, então não pode ficar na Umbanda. Então a Umbanda tem esse orixá assim. Eu acho que o orixá mais vai dar Umbanda é o próprio caboclo. O caboclo tá ligado ao Oxóssi? Sim. Tem um caboclo de Xangô, mas também tem aquelas entidades de alto nível, que também está bem próximo de Xangô, e é o orixá é o que nós chamamos de falangeiro, né? É aquele orixá que está ligado a Xangô, né? Só que as pessoas falam assim: eu não viro de orixá. Não, os iniciados no segredo sabem um segredo que um orixá não sabe. Mas a Umbanda também tem seus segredos. A gente tem que respeitar. Mas
que ele vai virar ele vai virar de orixá, gente, é um pouco complexo, mas assim, vai virar assim, do orixá da Umbanda. Não, porque o Ogum da Umbanda não é o Ogum do Candomblé. É legal o senhor falar isso, né? Isso aconteceu na minha casa, porque é o que o senhor estava falando. No candomblé eu não vou. Ninguém tira o que Deus dá. Eu tive um filho de santo na minha casa que nós tivemos muito problema para entender a espiritualidade dele. Por quê? Porque a Umbanda sintetiza os orixás. Tem orixás que a Umbanda não cultua. Isso. E eu sou totalmente contrário a isso. Porque se eu tenho um orixá que eu não cultuo, eu não vou mandar meu filho embora. Eu vou procurar como eu cultuo ele dentro da Umbanda. Sim. É o que eu vou fazer. E até hoje, todas as vezes eu consegui. É que tem alguns orixás, pai, que até pro candomblé é complexo. Sim, concordo. Eu sou assim, eu sou da Concordo. Umbanda que tinha uns certos orixás. Que era Oxalá, Iemonjá, Oxum, Ioiá, né? Xangô, Ogum e Oxóssi. Eu acho que o Umbanda tem que cultuar esses 7, porque já são complexos. Sim. Quando eu tô falando de Euá, na Umbanda eu não concordo. Sabe por quê? Porque Euá, até no candomblé ela é complexa. Eu tô falando de Oba, no candomblé ela é complexa. Sim. Então, assim, você pode agradá-la, você pode muito bem ofertá-la. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho um filho que é de Euá, tá na Umbanda, tá. Não te cultua, mas eu posso muito bem fazer uma comida, ofertar, como o senhor falou. Que é como vai agradar a cultuar os energia. outros também, entre Mas assim, aspas. me falar assim, que tá incorporando o Euá, que tá incorporando o Oba, aí já chamar pra briga. Mas você quer ver uma coisa? Isso aconteceu na minha casa. E eu tive esse filho de santo, que nós tivemos um problema para entender qual era o orixá dele. Por quê? Porque primeiro na minha casa ele foi dado como filho de Ogum. Aí ele botou um fio de conta vermelho. Não funcionou. Aí as entidades falaram, ele não é filho de Ogum, ele é filho de Oxalá. Mudou todas as coisas, ele fez rituais ligados a Oxalá. Mesmo assim ele não conseguia desenvolver. Você botava ele na gira, a entidade dele não vinha. Não vinha. O que foi feito? O pai João foi, pediu um obi, ele apagou da minha mente, porque ele acho que também não deixou que eu entendesse. Eu sei que o pai João volta com o obi e fala o seguinte: ele não é nem filho de Oxalá e nem filho de Ogum, ele é filho de Oxaguian, Que pra nós seria o Oxalá. que seria Oxalá, mas é Oxaguian do novo. Ele foi pra minha casa, começamos, fizemos outros rituais, oferendas para Oxaguian. Ele começou a desenvolver. Um dia na minha casa nós estávamos cantando para Oxalá. Ele trouxe um falangeiro de Oxaguian. Esse menino nunca pisou num candomblé. Ele nem sabia, até então ele era ateu. Sim. Naquela época não tinha internet dessa forma. E o Oxaguian dele veio, Então, quando eu falo de Oxalá... dançou. Não tô falando que é o orixá, porque pra mim lógico, também é a é um mesma coisa, é um falangeiro. Mas é o que eu falo, o que Deus dá, ninguém tira. É que eu tô falando Você vai tirar por exemplo, o que eu falei, pega uma filha de Obá, vai pro terreiro. Você vai falar que é Yansan? Eu acho errado. Não, é errado. Ela é de Eu acho um Obá. absurdo. Entendeu? É igual a Ana, né? A Paula, que ela é de Otim. Vai falar o quê? Que é Oxóssi? Oxóssi. Não é. Não é. Em Otim tem nações de candomblé que nem faz. Então. E isso é importante. Eu fiquei muito feliz quando ela me falou. Eu ainda não vi Otim. Se tem, né? Eu não conheço Otim no Jeje. Nunca vi Otim na Angola. também Otim é acho Santo que não. de Queto. Né? Sim. Santo de Quetu. Mas assim, quando eu falo de Oxalá, pra mim, eu acho que quando eu falo Oxalá, seja Guian, seja Lufã, é Oxalá. Né? A gente aqui tem os cultos particulares, mas assim, quando eu tô cantando pra Oxaguian, o Lufã também pode ouvir no candomblé. Ou vice-versa, porque tá ligado àquela vibração. Porém, as iniciações já são tão paralelas. Tem rituais específicos para Oxoguian e para Oxolufon e para outros Oxalás também. Sim. Mas a Umbanda, quando ela cultua Oxalá, ela tá cultuando os dois Oxalás. Na verdade, esse meu filho, a única mudança foi algumas ervas do Amanci, porque o Amanci de Umbanda se faz com erva, e aí pega algumas ervas de... Que, na verdade, a diferença era o seguinte: quando a gente ia fazer obrigação, quem era de Oxalá levava canjica e ele levava inhame. Era a única diferença no final. Você fala assim, que o Oxoguian é o Ogum que veste branco. Isso se falava muito no passado. Hoje tem estudos que falam que não é, mas assim, se muitos pais de santos antigos falassem, via na queda Ogum, o Oxalá já sabia que era o Oxoguian. Né? Mas isso era hoje em dia, hoje tem entendimento que sabe qual Ogum que vai falar aquele santo lá.
Mas acho que a Umbanda, se tem esse sete. Agora, uma coisa que um dia eu vi, eu fui numa casa e eu acho bonito quando a Umbanda canta a língua dela. Tem cantigas lindas. Eu tava cantando para Oxum e o sacerdote me tirou uma cantiga, o hino de Oxum do Queto. Eu olhei e falei assim, levanto, fiquei na minha. Eu falei, não, Paulinho, vamos. Porque se você é Umbanda, você tem que cantar português. Tem que cantar, eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá. E assim, não cantar arauara, miuá, Oxum adabaú, não. Sabe por quê? O próprio filho, as energias estão ali vibrando para uma vibração, ela dispersa. Aí começa a vir entidades que você não sabe nem o que você está falando. E também tem uma outra questão, né? Porque vai cantar numa língua que você não domina, você está chamando Jesus de Genésio, até né? A gente que tem isso também. Mais que a gente entenda um pouquinho eu falei urubanês, que era o baco português, tem dificuldade na entonação. Né? Aí aquele velho tá ali girando, desenvolvendo para Oxum. Que Oxum? Porque você cantou, não cantou a da Umbanda e cantou do Candomblé. Sendo que até no Candomblé a gente tem as cantigas específicas para Xirê, específicas para Rum, específicas para Roda. Não é chegar, eu não posso chegar e cantar o que eu acho que tem de cantar. E eu fico olhando assim, aí nisso começa a virar um monte de gente que cai, levanta, cai, levanta. Aí se eu sou uma pessoa que vem assistir, o que é que eu vou pensar? Eu vou ficar caindo assim? Mas sabe por quê? É um choque de energia. Que se eu cantasse, eu vi mamãe na cachoeira, o filho já ia mentalizar onde? Na cachoeira, para que o Oxum venha até mim. Aí eu vou cantar arauara miuá, o que xirê. O que eu tô falando? O filho às vezes tá nem entendendo, né? Aí o que? Aí um filho caía, outro levantava, aí ele não sabia, né? Às vezes você quer cantar Adabaolo, Mafé, Ofá. Tô cantando para Oxum. O filho sabe que o filho sabe que tá cantando para Oxum, sendo que no cantor principal. Mamãe Oxum, olha eu, mamãe Oxum é guia meu. Olha meu filho, olha eu, mamãe Oxum é guia. Olha que cantiga bonita na Umbanda. Não, é até legal você falar isso, né? Na nossa casa nós tivemos um Ogã que ele veio do Candomblé. E às vezes, quando a gente estava na gira, ele cantava alguma coisa em Yorubá. E aí ele começou a cantar um ponto que hoje a gente ainda canta, que é Oiá, oiá, oiaê, oiá, matamba de cacurucá, zingue. É Angola, né? É Angola. Né? Mas aí eu falei, que interessante, né? Em Kiss. Aí depois eu descobri que isso, na verdade, é o refrão de um samba enredo do Salgueiro, dos anos 70. Porque com certeza alguém em algum terreiro cantava, e aí o outro ouviu, porque a Umbanda tem muito disso. Alguém ouviu de algum jeito, e aí tá cantando de um jeito, que tá cantando do outro. Tem cantigas lindas, a Umbanda não precisa do Candomblé. Ela tem que ser original, tem que ser brasileira. Quando eu falei assim, eu vi até na entrevista do padrinho Flávio, né? Eu falei assim, o Candomblé ele é afro-brasileiro. Ele não é africano. Sim. E ele é lindo por ser afro-brasileiro. O nosso culto ele foi reformulado aqui no Brasil. Ele não precisa de buscar na África, lá, tá. O culto lá é Xexelabá. É original, é diferente do nosso. O nosso é mais religioso. Sim. Eu não tô falando que lá esteja errado. Eu não posso comparar ao Oxum de lá. Não dá nem. Eu sigo um Instagram que chama Iemanjari, e ela fica em região Yorubá, e ela tá sempre lá. Ela posta umas coisas que você fala assim, meu Deus do céu. Entendeu? Mas é muito... Começando que Omulu e Obaluaê, na região Yorubá, nunca usou palha. É um orixá que usa uma vassoura e que se veste de vermelho e preto. Então, o que usa palha é o sapatá, que é o vodum. E aqui no Brasil é todo o Obaluaê de palha. Eu falei pro senhor, naquele navio foi se trocando as informações e que eu tô. Só que eu não posso falar hoje, o que me entristece na tradição Xexelabá é falar que a gente é maluco. Não. Nós estamos aqui há mais de 500 anos. O Candomblé sempre funcionou. Né? Agora eu fico triste. Tem que ser respeitado. Eu fico triste quando o próprio candomblecista sai do seu candomblé e vai lá pro culto Xexelabá e diz que faz o Oxum. Agora eu descobri a verdade, né? Não é assim, não. Eu tenho que defender o meu candomblé brasileiro, de afro-brasileiro. A gente tem que dar valor no nosso candomblé daqui da terra. Sabe por quê? Esse candomblé que Ogum vem daquele jeito, Oxum daquele jeito, e sempre está vivo até hoje. Aí você vai lá para Ifá, fiz Ifá, eu virei Babalaô. Babalaô já nasce, gente, para.
descobrir a verdade, né? O que as pessoas falam. Agora eu descobri como se cultua. Hoje em dia está uma parafernália. Por isso que eu me fechei. Sabe por quê? Eu me fechei porque eu não consigo ver essas coisas. Eu falo assim, tá. Eu tive amigos meus que foram para Ifá, foram para Xaxelabá, que o cara chegou e falou assim, olha, joga fora essa pombogira. E se lascaram, viu? A pombogira acabou com a pessoa. E cadê o Ifá? E cadê aquele orixá? Não era tão bom lá? Por que não levantou a pombogira aí? Então, vamos dar valor ao nosso candomblé brasileiro, vamos dar valor à nossa religião brasileira, gente. E dar valor a essa cultura, né? Que é tão bonita, assim, e lógico que foi reformulado. E tem o seu valor. Foi reformulado, só que as pessoas precisam dar valor ao que é nosso. Só que o brasileiro gosta de dar valor a tudo que é de fora. É verdade. Tudo que é de fora. Tchelo, joga uma caneta aí pra mim, tem aí? Pode ser. Nossa, isso aí ia fincar, hein? Pai, eu ia tirar a polêmica, mas essa polêmica foi a melhor de todas. Gostei dessa polêmica. Às vezes é bom a gente ouvir alguém do candomblé falando isso, né, do orixá, porque a gente da Umbanda não é difícil a gente lidar com algumas coisas, sabe? O candomblé Porque de vez em quando a gente ouve umas coisas que a gente fala assim, eu já ouvi coisas assim absurdas na minha vida, e eu falo assim, você não sabe nem o que é Xangô. Pera aí, eu tô há 20 anos na macumba e não sei o que é Xangô. Do candomblé, pai, é que os babalorixás se acham o próprio orixá. Se acham o próprio Deus. E a gente é nada. O orixá sabe tudo, só que as pessoas falam o quê? Eu sou rei na minha casa, mesmo assim, lá tem um rei acima de mim, lá tem dois, né? Lá tem meu pai Bodé e meu pai Flecheiro. Se ele falar pra mim, põe a vela em Oxalá preta, eu vou colocar porque ele que manda. Eu falo isso, eu dou um curso de erva, eu falo isso. As ervas a gente sabe como funciona. Agora, se a entidade chegou pra você e falou assim, toma um banho de guiné na cabeça, você vai tomar. Quando não tem essa. Os começarem a se abrir e a se respeitarem, a não denegrir o outro, tudo vai melhorar. Sabe o que eu acho que falta às vezes, pai? E não é só pro candomblé, pra Umbanda também. Mas falta para algumas pessoas, eu falo isso, é ler um pouquinho o livro dos espíritos e entender que acima de tudo nós somos médiuns, e médium quer dizer meio do caminho. Eu não faço nada, quem faz são as entidades, quem é grande é o orixá, nós somos pequenos. Eu vejo muita gente querendo ser maior que o orixá. No Roncó, você fala para meus filhos, eu sempre procurei ensinar o que eu vivi no candomblé. Eu tive um ótimo pai criador, uma ótima iniciadora, né? Isso eu passo para os meus iaús até hoje. Eu falo assim, eu vivi isso, tá? Então muita coisa que eu vivi eu não concordei, entendeu? Mas eu respeitei a casa de Iemanjá. Quando chegou na minha casa, eu peguei meu ibá, meu jogo, e falei, pai Boalamo, não concordo com isso, pode tirar? Porque era coisa sem nexo. Você vai estudar, você vai entender, mas eu respeitei, porque na casa da minha mãe tinha uma tradição, mesmo que eu não concordasse. Vou dar um exemplo do banho de abô. Respeito quem é de Angola, respeito todas as nações. Aquele negócio fede podre. Eu falei, como é que uma coisa podre pode levantar alguém? Levanta dos... Eu não acredito, né? Eu, pai Maurício, não estou falando que os angoleiros estão errados, sabe? Só que eu falei assim, mas por que na casa da minha mãe tinha esse negócio de abô, gente? Esse negócio fede. Meu pai, posso tirar? Sim. Então tinha algumas coisas que eu via que o pessoal queria punir a pessoa, que não era tradição, era coisa de escravagista, era punições que tá daquele povo. Então eu falei assim, mas gente, não tem nexo. Mais respeito, porque abô tem abôs cheirosos. Se for estudar, abô significa banho. Tem banho cheiroso, banho de prosperidade, banho de tudo, né? Mas alguém colocou aquela prodidão e faz a pessoa beber. Eu não vivi isso no candomblé. Como é que eu quero que alguém, né? Eu já vi coisas terríveis, eu não concordava. Então, mas eu fiz o quê? Olha, estou aqui, tem que escutar, observar. Eu tive grandes professores, eu vi cada um falar uma coisa e eu ficar quietinho. Hoje, na internet tem tudo, você tem que saber filtrar, né? O que é bom da internet e o que é ruim. E hoje eu tenho que me fazer o ser feito de Odé, o ser feito de qualidade. Mas sempre teve qualidade, só que ninguém falava. Hoje não, hoje ninguém quer ser feito de Xangô, eu quero ser feito de Baru. Já chega lá na sua casa, no ambiente. Olha, pai de santo, eu sou de Baru com Oiatopé. Você não é mais de Xangô de Ansan. Pai, eu sou Orimeji. Todo mundo é Orimeji, né?
Eu falo isso porque antigamente você pegava e falava assim, 1% da humanidade é Orimeji. Hoje em dia no Facebook todo mundo é Orimeji. Todo mundo é igual... é muito complexo. Então. É igual quando você pega a pessoa na Umbanda e fala assim, eu sou Choroquê. O Choroquê é um apelido que algum ganhou, mas na Umbanda todo mundo quer ser Choroquê porque é metade de algum, metade de Exu. Então são coisas que a gente vivencia e... Bom, pai, agora é o seguinte, já que a gente tá nessa parte polêmica e arrumando briga com todo mundo, Ixi. Agora é a hora que o senhor vai escrever no papel o que a gente devia queimar da nossa religião, das nossas religiões, que não precisa mais. A gente vai queimar no nosso caldeirão aqui. Pode ser um caldeirão de Exu, pode ser um caldeirão do fogo. Enquanto o pai está escrevendo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você é filho de santo do Babá Maurício, comenta aqui, se inscreve no canal. Depois o Babá também vai passar as redes sociais dele para quem quiser conhecer. Se você já sabe do que você é feito, vai lá no Babá Maurício, que não precisa mais de hoje. O Búzios é bobagem. Você escolhe o orixá que você quer, igual álbum de figurinha. Fala, esse aqui, eu quero ser desse. Porque esse daqui é o da prosperidade. As pessoas falam isso. Eu já ouvi gente falando que não quer ser de Xanguairá porque Xanguairá renegou o dinheiro. Oh, meu Deus. Coitado do meu pai. É o que as pessoas falam. Hoje em dia, as pessoas acham que é escolher orixá é igual o álbum de figurinha da Copa. Eu vou trocar. Acho que a gente era escolhido, né? Hoje o pessoal escolhe. Eu coloquei, pai, as coisas que eu acho, no meu ver, que falta pra gente. Queimar intolerância religiosa entre a gente. Que é o principal. Prepotência e a falta de união. Quando isso aí sair, acho que a gente vai ser melhor. Ou seja, vai ser mais aceita por nós mesmos. Queimar, mandar embora. E eu concordo. Eu acho que a gente precisa se unir mais. Acho que o Candomblé tem que se dar a mão. Vamos lá, vamos lutar para conseguir um espaço lá na mata, no cemitério. Mas também tem que fazer as coisinhas certinhas, né? Porque às vezes muita gente vai lá e põe despacho na rua, denigre nossa imagem. Vai no cemitério no dia de finados, faz aquela... Não tem necessidade disso, gente. Né? Eu, do meu ponto de vista, eu acho que dá vontade de se unir e colocar algumas regrinhas básicas de convívio. O senhor já foi pra Praia Grande? Eu já fui quando era um bandista. O senhor já viu a imagem de Iemanjá na Praia Grande? Já. O senhor já viu como que ela está? Ela está jogada. Eu conversei com o pessoal da prefeitura por causa dessa festa de Iemanjá, acabei fazendo amizade com eles da secretaria, e ele falou uma coisa pra mim. Ele falou, pode fazer uma pergunta? Pode. Se essa imagem, em vez de Iemanjá, fosse uma imagem católica, será que ela estava desse jeito? Não estaria. Não estaria. Não estaria. Nós temos locais sagrados que é tão difícil arrumar e a gente joga. As matas, tá? Os meus urupins eu enterro. Eu vou na mata, é um absurdo de sujeira. Eu tô sujando o lugar da onde eu vou buscar força. Você vai na cachoeira, tem vários orixás, infelizmente a gente tá vendo que quer fazer algum ritual, não dá, porque eles jogam tudo na cachoeira ali, e quem tá embaixo pega aquilo. Poxa, mas e só tem o que lá no vários orixás? Umbandistas e candomblecistas. Então a gente não conseguir se unir e estudar a nossa religião, porque hoje em dia tem tanta literatura boa, ainda tem sacerdotes excelentes de Umbanda, de Candomblé, que podem passar, só que eles se calam. Sabe por que a gente se cala às vezes? Para não arrumar briga. A gente se fecha no nosso pedacinho, como o senhor falou, no nosso templo, na nossa aldeia, e seja o que Deus quiser. Por quê? Porque falta essa integração. Uma coisa que eu via no passado, nos congressos, que Pai Francelino fazia, né? Ele conseguia reunir 5.000 pessoas numa festa de Ogum. Hoje, o povo não vai. Mas é pro baile funk, tá todo mundo lá. A gente vai ter agora, daqui algumas semanas, a festa de Iemanjá. A gente vai ver como a gente deixa a praia. Né? É barquinho de isopor, é garrafa de vidro. A gente tá numa pente de plástico pra Iemanjá, que até hoje eu não consigo entender quem joga o pente de plástico pra Iemanjá. Não é porque acho que essas coisas aí, a gente já passou. Você vai colocar isso no mar? Já. O que me dá mais raiva, não é o pente, me dá muita raiva, me dá mais raiva é o espelhinho.
O pessoal joga um espelhinho de plástico, que nem é um espelho, é um papel laminado. E as pessoas, o que você acha que Iemanjá precisa daquilo, gente? Sabe, eu acho que assim, a gente precisa urgente. Ah, pai, o senhor é contra oferenda? De jeito nenhum. Só que eu sou contra oferenda que polua. É possível fazer oferendas para Iemanjá sem poluir nada. Tudo biodegradável. É possível. E o orixá eu tenho certeza que vai Com preferir. certeza. Na minha tradição, pai, a gente leva um pote, um porrão, a gente põe comidas dentro do pote, leva dentro do alto mar, que é próprios peixes comem. Tudo ali bonitinho. Tá entendeu? alimentando os peixes. Né? Na época eu tô, mas assim, eu hoje em dia nem vou mais para essas festas assim, públicas assim, porque você tem só aborrecimento, você vê tanta coisa ali, aí quando acaba aquela sujeirada, e quem é que a imagem está sendo denegrida? Um bandista e candomblessista, mais uma vez. Que nem a imagem de Iemanjá faz tempo que eu não fui. Desde a pandemia eu não consegui, mas eu vou no dia 2, né? Eu vou lá, tem a imagem, a gente canta para Iemanjá, levo, o pote, o balaio e voltamos. Eu faço tudo dentro do regimento, dentro da minha casa, ali no culto. Acabou o urupim, tu enterrou na mata bonitinho. Eu fui entregar o urupim sábado agora, eu e meus filhos lá, que a gente ficou na mata suja. O pessoal pega ebó e joga lá. Aí passa lá um evangélico, aí os macumbeiros sujam o porco. Passa lá o único que fala mais da gente é os evangélicos, né? Então assim, são os principais que atacam mais a gente. Mas a gente também não se dá respeito. A gente também não vai atrás disso. Bom, já que falamos de Iemanjá, essa aqui é a oferenda que a gente mais leva para Iemanjá, pelo menos na nossa casa, que são as pétalas brancas, né? A gente não leva nem o caule, nada disso. Mas agora é a hora do senhor vai levar essa rosa, que o senhor vai levar para casa, vai botar no congá. E a rosa branca, que é símbolo do Caboclo das Sete Cruzilhadas, né, do fundador da Umbanda. E nesse momento eu vou pedir para o senhor olhar para a câmera, que o senhor vai entregar essa rosa espiritualmente para alguém. Pode ser alguém vivo, alguém que já se foi, alguma entidade. Para que o senhor entregaria essa rosa, símbolo da espiritualidade, em agradecimento pelo que o senhor é para a espiritualidade? Eu vou entregar esta rosa ao meu pai flecheiro da mata, que é um caboclo que passa em mim desde que eu tinha 15 anos. Né? Que tudo que eu sou, tudo que eu vivo, tudo que eu aprendo todo dia com ele, né? Ele nunca, eu passei dificuldades na minha vida, que ele nunca me desamparou. Então tudo que eu sou, eu amo meu pai Odé, amo meus orixás, amo minha mãe Iemanjá, amo meu pai Oxalá, mas sem pai flecheiro eu nunca sou nada, nunca serei nada. Então eu entrego essa rosa ao meu grande pai, fundador da Casa de Boalamo, pai flecheiro da mata. Axé. Pai, suas redes sociais para quem quiser conhecer o senhor? Eu tenho Facebook, Pai Maurício de Boalamo, né? Eu não tenho YouTube, porque eu não sei mexer, sou muito ruim de YouTube. Tem YouTube lá que mexe a Paula, né? Tudo que eu publico lá. Infelizmente eu tô já lotado de amigos lá, né? Precisa montar um segundo perfil. Tem o Instagram também, que também é Maurício de Boalamo, né? Mas eu tô querendo ver, porque é tempo, porque eu acho que você tem que colocar uma coisa, você tem tempo de cuidar. Sim. Eu tenho o Ili que eu cuido, eu toco a Nação Quetu e toco em cantaria, eu tenho tambor de curas uma vez por mês, né? Eu também estudo ainda, faço faculdade, então isso é muito corrido. Mas se me chamam no Zap também, eu procuro dar uma atenção, né, a todos. E esse é o meu contato principal mesmo. Então, aí depois aqui embaixo na descrição vai estar todos os contatos do pai. Pai, obrigado, espero que o senhor tenha gostado. Antes disso, deixa eu te dar mais um presente da Mariô, que é um presente de outro filho de Oxóssi, que é o meu irmão Sandro Luiz, que com certeza o senhor deve conhecer, o Sandro Luiz. Se o senhor não conhece de rosto, com certeza o senhor já ouviu aquele ponto: sou filho de um guerreiro de uma flecha só, que foi ele que fez. Isso, mas eu vou ler, adoro ler. Ele é demais. Mário demais. É a mesma editora que fez o livro da Paula, né? Sim, sim. A Paula também, ela ilustrou o meu livro, que é o livro da Senzala. E o Sandro é um cara demais, filho de Oxóssi também. Escreveu um lindo ponto aí de Oxóssi. Hoje eu falo que ele é o nosso Padre Marcelo, porque na Umbanda hoje ele é o nosso cantor aí, que já foi até fora do país. Então, uma pessoa que leva muito o nosso culto para fora. Isso é muito legal.
Que bom. Pai, muito obrigado. Espero que o senhor tenha gostado. Eu que agradeço, tá? Eu não sou muito de vir pra mídias Eu adorei. sociais, né? Porque eu sou muito polêmico, eu falo muito o que eu penso. Tá certíssimo. Né? E quando a Paula falou, pai, vai lá, né? Eu achei o senhor eu vi o sua entrevista com a minha filha, o carinho, eu agradeço em nome do Axé Miodé, né? Que é o Axé onde é minha casa. O carinho com a Paula, que é uma pessoa que é um dos meus discípulos, né? Que eu falo, minha filha, eu quero que você leve meu nome à altura, porque o pai Paulo que está aqui, que é meu filho, já é meu filho, então já vai tocar a casa mesmo. Mas assim, que Paula que me trouxe até o senhor, muito obrigado pelo espaço, né? Desculpe alguma coisa, porque eu sempre falo muito o que eu penso, e às vezes nem mas todo tem mundo, que falar, né, se agrada, porque eu acho que o nosso candomblé precisa se unir mais. Eu acredito que um dia nós seremos um só. Entendeu? Eu acho que tá faltando na gente, fala assim, vamos dar a mão, eu vou lá bater palma pro seu capreto velho, o senhor vai dar em casa, bater palma pro meu caboclo, pro meu orixá. E falta isso, eu acho que a gente estamos chegando no século aí, já passando do século XXI, né? E isso não mudou, em vez de nos unir, estamos nos afastando. A gente passou por uma pandemia aí difícil, onde teve tanto ensinamento, e eu acho que o povo ainda não aprendeu, né? Sim. Então, muito obrigado pelo espaço. Né, espero que seja de proveito tudo que a gente conversou aqui, foi muito agradável. Eu adorei, né? Espero que o senhor tenha gostado também. Eu também gostei, né? E desculpa alguma coisa, que a gente seja feliz, seja unido cada vez mais. Quero que o senhor vai conhecer o Axé Miodé. Vou sim. Tá? Eu tenho iniciações agora de 2 crianças no dia 27 de novembro e tem uma festa das Iabás no dia 10 de dezembro, onde a gente encerra o nosso ano litúrgico. Se eu fosse conhecer, ou então fosse um toque de caboclo do Pai Flecheiro para conhecer o tambor de cura. Vou sim. As portas estão abertas do Axé Miodé pro senhor. Eu falei isso pra Paula, né? Na nossa casa também, uma vez por mês, a gente faz um trabalho de pagelança com o seu Pena Amarela, que é o caboclo que eu trabalho. Não é o chefe, né? Porque o chefe da minha coroa é um caboclo de Xangô, que é o Itaguruçu. Mas o seu Pena Amarela toca um ritual de cura também, de pagelança. Então acho que a gente tem muito ainda o que conversar e também agregar, porque uma coisa agrega a outra. Ou fazer um podcast de caboclo, né? Sim, com certeza. Trocar umas ideias da família, de algumas famílias que eu puder falar, porque eu não tenho de permissão, né? Vamos fazer. Vamos fazer. Janeiro tá chegando aí, janeiro a gente é caboclo na Umbanda, a gente pensa alguma coisa. Pra nós já na minha casa já seria Oxalá. Seria Oxalá. Né? Porque na verdade no candomblé o que a gente acha que é o dezembro seria o fim, do fim nosso é bem depois. Sim. Né? Mas muito obrigado. Obrigado. E se você que tá aí, enquanto eu me despeço do pessoal, pai, já vai pensando aí que a gente sempre encerra com um ponto. Então você já pensa que o senhor vai cantar para nós tocar. Se você quiser saber mais, procure um terreiro. Sexta-feira que vem a gente tem podcast de novo, o Saravá Podcast. Então comenta, se inscreve, manda para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. E para Maurício, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O que a gente vai cantar para encerrar? A gente falou tanto de encantaria, vamos cantar para encantaria, né? Vamos. Uma cantiga que uma cantiga muito importante para os encantados, que a gente canta assim. Olhei pro céu, vi uma estrela. Olhei pra terra, vi uma candeia. Olhei pro mar, vi maresia. Olhei pra mata, vi a encantaria. Olhei pro céu, vi uma estrela. Olhei pra terra, vi uma candeia. Olhei pro mar, vi maresia. E lá na mata vi a encantaria. Que os encantados nos abençoe sempre. Que assim seja. Né? A gente falou muito de encantados, vamos louvar eles. Axé. Axé.